Olá, boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando nessa terceira noite, né, de atividades do primeiro NBcast, um encontro internacional de podcasts universitários, uma atividade programada com muita dedicação aqui na Universidade de Brasília, por estudantes, professores, pesquisadores, e com a parceria de muita gente boa, de muitas outras instituições, de entidades associativas, né, reunidas nesse objetivo de levar, né, mais informação e formação sobre esse tema tão importante, tão caro para todos nós, né, todos e todas. Então, eu estou aqui para dar as boas-vindas às nossas convidadas e à nossa mediadora, e também para agradecer a vocês que estão acompanhando, né, desde segunda-feira, essa jornada, né, dedicada à podosfera, né, e hoje a gente recebe duas, né, das jornalistas, assim, que nossos estudantes, né, têm um nomezinho na ponta da língua e com muito carinho já indicam para a gente, né, como uma... Quem vocês gostariam que convidássemos, né, para o primeiro NBcast, né? E aí, esses nomes, né, Gabriela Viana e Carol Pires, que estão aqui, então, com muito afeto, né, circula entre nossos estudantes, entre nós, professores também, né? E, então, eu quero dar essas boas-vindas, né, à nossa mediadora também, a Gisele Pimenta, jornalista da UNB, nossa colega doutoranda aí no PPG-Com, aqui no PPG-Com da UNB, e ela vai apresentar melhor as nossas convidadas, mas eu deixo aqui minha saudação inicial, desejo a vocês um excelente painel, né, com a Carol Pires e a Gabriela Viana, e que vocês preparem aí as perguntas, porque eu tenho certeza que vai ser uma noite de uma troca muito rica. Vamos aproveitar, né, essa presença da Carol e da Gabriela para aprender ainda mais com elas. Então tá, gente, sem mais delongas, passo a palavra aqui para a Gisele Pimenta, que em nome de toda a comissão, também mencionar aqui a professora Karina Flexo, que comigo coordena essa atividade, né, saudar a todos que estão e todas que estão nos acompanhando, e mais uma vez agradecer Carol e Gabriela. Gisele, a palavra está contigo, tá? Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Elton, boa noite, Gabi, boa noite, Carol, boa noite para todas e todas que acompanham aqui esse painel, mais um painel desse primeiro NBcast, né? Esse encontro internacional de podcasts, aqui um evento grandioso, um evento riquíssimo, que começou na segunda, vai até sexta-feira, com muita coisa boa para a gente conversar, discutir, debater. Antes de apresentar nossas convidadas da noite, eu gostaria de agradecer publicamente a oportunidade de participar desse painel, não só pelas ilustres companhias, obviamente, como diz Elton, né, jornalistas tão requisitadas e tão admiradas, né, pelos nossos estudantes, mas principalmente porque eu acho que esse convite ele é um presente, né, porque para mim é uma esperança em dias melhores, né, nesse país de tantas crises políticas, institucionais, econômicas e sociais tão profundas que a gente está vivendo, né? Eu acredito de verdade que espaços como esse, espaços da universidade, da academia, esse diálogo entre mercado e entre a educação é onde a gente consegue cumprir verdadeiramente uma função social da educação, que é levar cidadania, ciência, interesse público e um pensar crítico e emancipador para o dia a dia das pessoas, seja alunos, cidadãos e toda a sociedade de uma forma em geral. Então, acho que um pouquinho desse painel também é uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem de transformação via jornalismo. Foi por isso que eu escolhi jornalismo, talvez Gabriela, talvez Carol também tenha um pouquinho dessa pegada, né? E por isso que eu acredito nessa nossa profissão. E ouvir experiências de práticas, né, de extrema qualidade, como é o que a gente vai ouvir hoje dessas duas profissionais, acalenta meu coração,
porque eu acredito sim que a mensagem que fica sempre é possível fazer a diferença nos espaços, né, de luta e de poder, com muito profissionalismo e com o nosso compromisso político, que também é feito via jornalismo, né? E juntar esse jornalismo com outra paixão, que é o universo sonoro, só pode render coisa boa, e é isso que a gente veio ouvir aqui hoje, a experiência um pouquinho dessas duas jornalistas com esse universo da mídia sonora e com o podcast. Contar histórias é o que nos faz humanos, o que nos faz sensíveis. E, para mim, isso é o jornalismo narrativo e documental, o tema dessa noite, né? Trazer as histórias e as pessoas para o primeiro plano. Então, sem mais delongas, vou fazer uma breve apresentação das nossas convidadas. Cada uma vai falar um pouquinho, né, das suas experiências, e depois a gente abre um tempinho para receber perguntas. Quem já quiser deixar as perguntas no chat, pode deixar, que a gente vai lendo e vai mediando e conversando essa conversa, esse diálogo agradável da noite, né? Vou começar, então, apresentando a Carol, jornalista e roteirista, mestre em política latino-americana pela Universidade de Colômbia. Ela colabora com o The New York Times em espanhol, onde ela escreve sobre o Brasil, e com o jornal Folha de São Paulo, onde ela fala sobre a América Latina. Ela apresenta o podcast Retrato Narrado, um original Spotify da revista Piauí, produzido pela Rádio Novelo. É corroteirista do filme Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa, indicado inclusive ao Oscar, né, em 2020, de melhor documentário. Também é roteirista da série Eleitas, do Quebrando Tabu. Trabalhou na equipe de roteiro das 2 primeiras temporadas do programa Greg News, da HBO. E também, já como repórter, passou por redações do blog Noblar, IG, Estadão e da revista Piauí. Em 2011, também foi colunista do Terra Magazine em Buenos Aires. E a Gabriela Viana é jornalista formada pela PUC-Rio, tem pós-graduação em jornalismo investigativo pela ISPM do Rio de Janeiro, teve passagem pelas redações da CBN Rio, também dos jornais O Globo, o Extra, foi idealizadora, produtora, apresentadora e roteirista do podcast narrativo Vozes, Histórias e Reflexões pela CBN São Paulo. Ela também é vencedora do prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos de 2019, venceu na categoria Produção em Áudio, com o episódio do Vozes LGBTfobia, Medo de Quê? Carol, Gabi, sejam muito bem-vindas, é um prazer ouvi-las. Vou passar a palavra primeiro para você, Carol, que vai contar um pouquinho da experiência com o podcast Retrato Narrado. Se alguém já se fez a pergunta, Carol, né, como o Brasil chegou onde chegou, eu acho que é essa série narrada que essa pessoa precisa ouvir, né, porque os episódios, eles trazem um pouquinho do perfil político e pessoal do presidente Jair Bolsonaro, mas não só isso. Eu acho que, na minha leitura, né, na minha avaliação desse podcast, que é um brilhante trabalho, é um panorama mesmo das complexas relações sociais que o país vive, né, seja no seio familiar, nas relações de comunidade, nas instituições e, claro, na política. Muito obrigada pela presença, Carol, e eu te passo a palavra. Obrigada pelo convite, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Agora eu estou vendo só minha cara, assim, não estou vendo nenhuma de vocês. Ouvindo você falar, parece que eu tenho 60 anos com esse tanto de coisa aí que você listou. Mas acho que um pouco tudo isso foi construindo o Retrato Narrado, foi construindo esse momento de eu fazer esse podcast, né? Então, eu sou de Brasília, comecei a estagiar já cobrindo política no Congresso, então com 21 anos eu já estava ali dentro do Congresso acompanhando votação, bastidores, fazendo fontes como estagiária, depois fui contratada, como você falou, né? Trabalhei no Estadão, mas também depois fui para a revista Piauí, que é uma revista que faz reportagens muito mais longas, que demandam que você não só tenha uma apuração muito extensa e aprofundada, mas também que você aprenda a escrever de uma forma quase que roteirizada, né? Porque você tem que manter a atenção do seu leitor do começo ao fim de inúmeras páginas, assim. E aí, quando eu saí, eu nunca saí do jornalismo, claro, mas quando eu deixei a redação da Piauí, eu fui trabalhar, eu me mudei para o Rio,
e fui trabalhar em 2 projetos simultaneamente. Um era o Democracia em Vertigem, estava no começo da montagem, a gente ainda ficaria 3 anos montando o filme, e fui trabalhar com o Gregório no Greg News, que era um programa que a gente estava tirando do papel, um pouco inventando junto como é que ia ser. E foi muito legal para mim entender que o jornalismo podia ser a fonte de outros produtos, né? Então, o documentário não é exatamente só jornalismo, porque está ali contando de forma muito subjetiva a visão dos acontecimentos políticos a partir da experiência da Petra e da família da Petra e tal. E no caso do Gregório, você bebe do jornalismo para fazer humor, para tirar sarro, o que, sinceramente, foi muito, muito legal para mim, depois de tantos anos fazendo aquele jornalismo super sério, correto, e tratando todos os políticos, né, com a mesma atenção e respeito, de repente, poder rir deles ali no programa, né? Então, essas 2 experiências foram um pouco ampliando o meu leque do que eu poderia fazer com o jornalismo. E aí, quando Democracia estreou e, enfim, fomos indicados ao Oscar e tudo aquilo, eu precisava de um projeto novo, já tinha terminado esse, eu estava grávida da minha filha, da Eva, e a Paulinha Scarpim, que é diretora da Rádio Novelo, tinha saído da Piauí, a gente se conhece de lá e ficamos muito próximas, ela é madrinha da minha filha. Inclusive, só dando um passo atrás, quando eu fui fazer esse meu mestrado em América Latina, lá na Colômbia, eu e a Paulinha, a gente se conhecia, mas assim, a gente não era amiga exatamente. E a Paulinha já era louca, isso 2012, por podcasts. E aí ela foi para Nova York fazer um curso em podcast e me perguntou se podia ficar na minha casa um mês. A gente não era, assim, nem sei se a gente era amiga o suficiente para ela me pedir para morar comigo um mês, mas o fato é que ela pediu, eu aceitei e viramos melhores amigas. E aí lá ela ficou fazendo esse curso e eu comecei a ouvir podcasts e me apaixonei também pelo assunto, não como ela inicialmente. Inclusive o podcast que ela fez lá de conclusão do curso dela era sobre umas irmãs super famosas em Nova York que tem um salão de beleza, que atendem a Gisele, a Naomi Campbell, não sei o quê, que são depiladoras, elas fazem depilação brasileira. E eu fui ser cobaia de uma depilação porque a Paulinha não podia gravar as clientes do salão, né? Então eu fui lá sofrer um pouco sendo depilada com o gravador assim lá embaixo. E depois eu fui com ela na festa de encerramento do curso, e aí o podcast da Paulinha tinha meus gritos sendo depilada. Então essa foi minha primeira experiência como podcast. Mas aí, lá na frente no tempo, a Paulinha estava saindo para montar a Novelo com a Branca Viana, e ela me falou, por que você não oferece um projeto para a gente? E acho que o mais óbvio era que eu fizesse algo de política, e no caso do Bolsonaro, meses antes eu tinha feito um perfil dele para o Greg News, um programa sobre o Bolsonaro no Greg News. E para fazer esse programa, eu comecei a reassistir vídeos e vídeos do Bolsonaro e montei uma planilha enorme com tudo que ele já tinha falado e tal. Então, a gente usou algumas coisas para o programa e depois, quando chegou na eleição, eu fiquei usando esse acervo que eu tinha montado um pouco para ficar desmentindo as coisas que ele falava em debates ou na campanha no meu Twitter. Mas tudo isso foi virando assim um grande material que me fez pensar muito em onde eu estava como jornalista esse tempo todo, que eu não tinha prestado atenção que esse cara, né, tinha chances reais de ser eleito presidente. Eu sempre achei que ele ia ter um teto, que ninguém ia levar a sério e tal. Porque, basicamente, o tempo que eu estava no Congresso, quando eu cheguei lá em 2007, ele já era deputado, não sei, 4 vezes. Ele só aparecia, assim, ele só chamava a atenção quando tinha um crime com um menor de idade, aí as pessoas iam ouvir o Bolsonaro para ele falar sobre maioridade penal. Então, tinha algum assunto sobre gays, iam ouvir o Bolsonaro para ele, né, falar um monte de coisas homofóbicas e repercutir. Então não era um cara que ele nunca teve acesso ao poder, ele nunca teve acesso aos ministros, ele nunca foi próximo de nenhum presidente, então ele não tinha as informações que eu, como jornalista
do Estadão e da Piauí, ele não tinha as informações que eu queria, que é decisões de governo e seus bastidores. Então, nunca foi um cara que eu tive o contato, assim, eu não fazia essas matérias mais caça-cliques, né? E fiquei muito com essa sensação, assim, de que eu tinha falhado como repórter, não só eu, como a grande maioria dos jornalistas, de não ter levado a sério esse movimento do Bolsonaro, de não ter visto antes essa onda crescer e entender que ela tinha raízes muito profundas, que não era só uma coisa superficial, e a gente vê hoje que, né, mesmo depois da pandemia, a economia indo muito mal, o supermercado caríssimo, ele tem uma base de apoio muito fiel, né, de uns 20, 25% da população. O que a gente pode entender é que essas pessoas, quando não tiver mais o Bolsonaro, essas pessoas vão continuar apoiando alguém de direita, e não só de direita, de extrema direita, ou, enfim, com esses arrobos autoritários. E isso não é só uma onda, né? Isso tem raízes. Então, essa confluência de fatores, minha experiência como jornalista, minha experiência como roteirista no filme, no Gregório, esse entendimento de que o jornalismo podia criar produtos novos, minha especialidade em política e principalmente esse gosto amargo de não ter me posicionado antes para cobrir o Bolsonaro. Inclusive, no início do governo dele, eu fiquei muito ansiosa, porque eu pensava, quem eu vou entrevistar? Quem eu vou entrevistar? Eu não falo com o Olavo de Carvalho, eu não falo com o Felipe Martins, não conheço nenhuma dessas pessoas, assim, não tinha fonte no Exército, então eu fiquei me sentindo muito refém, assim, eu tinha até uma ansiedade de que eu ia chegar numa entrevista com algumas dessas pessoas, que aos poucos eu fui acionando e tateando aqui e ali. Eu tinha a impressão de que eles iam, não sei, comprar uma briga, uma discussão, um pouco como o Olavo faz, né, com os jornalistas, e a gente vê no YouTube e tal. Eu achei que essas pessoas também podiam fazer esse tipo de cena num restaurante, num café, alguma coisa assim. Então, essa minha ansiedade também de não saber por onde começar a cobrir esse governo Bolsonaro foi me dando esse estalo de que eu tinha que, na verdade, olhar para trás e entender esse cara, entender quem ele era e por que o Brasil se identifica com ele, né? E aí, a partir disso, com a Rádio Novelo se formando, então eles decidiram apostar em 2 projetos, um da Branca, que é a fundadora, e o meu, que virou o Retrato Narrado, e ficamos aí 1 ano e pouco, 1 ano e meio, preparando esses 2 trabalhos para lançar a Novelo mesmo, propriamente dita. E aí saiu o Praia dos Ossos, que é apresentado pela Branca, saiu independente, no sentido de, né, então tá em todas as plataformas, e o nosso, a gente fez esse acordo com o Spotify, então é exclusivo Spotify, e assim chegamos aqui. E aí espero as perguntas de vocês, o que vocês se interessarem sobre o processo, não sei exatamente quais serão as dúvidas, mas acho que é isso. Podemos chamar a Gabi para se apresentar também. Vou chamar a Gabi, Carol, que aí ela conta um pouquinho sobre o Vozes, e aí a gente já deixa o espaço para as perguntas. Tenho muitas curiosidades sobre o Retrato Narrado, que é um podcast de uma produção de fôlego. Você disse aí que demorou 1 ano, né, para fazer todo o processo, para lançar todo o material, então acho que a gente tem muitos detalhes e muitas curiosidades para abordar. Agora eu vou passar a palavra, então, para a Gabriela, né, Gabriela Viana, uma das idealizadoras do podcast Vozes, Histórias e Reflexões, falando um pouquinho do Vozes, né? O objetivo da série é conectar as pessoas às experiências umas das outras, mostrando diferentes pontos de vista de temas polêmicos e dramáticos. Para mim, Gabi, não tem outra mídia que consegue fazer isso tão bem quanto a mídia sonora, né? Porque contar história é mais do que falar, né? É ouvir contexto, ouvir pessoas, escutar ambientes, né? Explorar oralidade, som, palavras, silêncio. Então, eu acho que a produção idealizada por você já acerta no nome, né? No título, esse Vozes. E a voz é sua agora, Gabriela.
Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito legal poder dividir as experiências do que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. É muito bom para mim poder ouvir a Carol, que faz um trabalho que eu já admiro há muito tempo e que trouxe o Retrato Narrado, que eu acho que é um dos melhores podcasts que a gente já viu assim, no jornalismo e já ouviu, né, nos últimos anos. E, bom, eu comecei a produzir o Vozes no mesmo período que a Carol começou a produzir o Retrato Narrado, assim, e vem muito de um sentimento muito parecido, assim. A gente estava no ano de 2018, era período eleitoral, eu tinha acabado de sair do Rio de Janeiro, eu trabalhava no Jornal Globo e no Extra ao mesmo tempo, e meu marido foi transferido para São Paulo, e eu resolvi vir para cá para acompanhá-lo. E quando eu cheguei aqui, eu tinha pensado assim, não vou tentar fazer uma coisa diferente. Já trabalhei em rádio, já trabalhei em jornal, já trabalhei em internet. Falta TV, eu vou procurar a TV. E no meu primeiro dia em São Paulo, a CBN me chamou para voltar. Eu já tinha passado pela CBN do Rio, tinha sido trainee e repórter lá. E quando a CBN me veio com a proposta de criar um projeto do zero, que fosse algo em que a gente tivesse mais espaço para ouvir pessoas, aquilo me encantou no primeiro minuto, assim, e eu nem tive muito tempo para pensar, sabe? Não quis muito tempo para pensar. Eu falei, não quero, vou fazer, vou criar. Quem são as pessoas que vão me ajudar a fazer isso? E aí, obviamente, eu tive pessoas incríveis para me ajudar a construir todo esse projeto. O Cláudio Antônio, que é sonoplasta, a Isabela Medeiros, que era roteirista comigo, o Luiz Nascimento, o Lucas Soares, enfim, uma turma enorme e muito boa. E ao longo do caminho foram surgindo novas pessoas, né? A Bianca, a Vendramini, a Érica, a Érica Paixão, Isabela Ares. Então, sempre foi um trabalho feito a muitas mãos. E o Vozes nasceu justamente dessa mesma sensação. A gente estava em período eleitoral, já tinha uma polarização muito grande, e eu tinha o mesmo questionamento da Carol, assim, o que está levando o país a escolher o Bolsonaro como um possível presidente? E por que a gente está se dividindo? Como que a gente se perdeu e como que a gente chegou aqui? E no meio dessas discussões, a gente tinha alguns pontos que eram pontos muito falados, né, dessa eleição. E a questão do armamento era uma delas, e foi a nossa primeira opção. Vamos começar por aqui, vamos ouvir as pessoas e vamos tentar entender o que está acontecendo, qual é o caminho que essas pessoas estão tomando. E para mim foi muito difícil, o Vozes sempre foi um trabalho muito desafiador, porque muitas vezes eu esbarrava nas minhas próprias opiniões, e eu tentava desmontar as minhas opiniões para entender o outro lado, para entender quem eram as outras pessoas e o que elas pensavam. Obviamente que a gente sabia, e a gente também partia desse princípio, que não é todo assunto que tem dois lados. Quando a gente trabalha questões de direitos humanos, não existem dois lados. Então, algumas questões, as pessoas até mandavam, às vezes, mensagem assim, mas vocês não ouviram outro lado? Quando a gente falava, por exemplo, no episódio de Memória, em que a gente fala sobre ditadura. Não tem outro lado para a tortura. Não existe. Nada que você vai falar vai justificar aquilo. Então, algumas coisas a gente sempre se posicionou e outras a gente tentava entender o comportamento, como é que a gente chegava lá. Então, foi um trabalho que me fez muito feliz, me faz muito feliz, porque ele realmente me deu a possibilidade de conhecer pessoas muito incríveis, de ter a possibilidade de contar histórias macros olhando para o micro, sabe? Através de histórias de pessoas reais, poder contar grandes histórias, assim, coisas que estavam aqui presentes no nosso dia a dia e que a gente não olhava, ou que a gente não discutia, ou que a gente discutia de forma superficial. Tinha o grande desafio de fazer um documentário diferente a cada 15 dias, né? Então, a gente era sempre engraçado, porque a gente sempre tinha a ideia de assim, não, vamos fazer uma gaveta de episódios e vamos ter as coisas pensadas e planejadas para o futuro. Mas a gente sempre se via as discussões chegando e queria entrar, queria falar, queria mostrar histórias reais de pessoas ali sobre as coisas mais diferentes. Então, a gente falou sobre educação em presídios e passamos 2 dias dentro de presídios aqui em São Paulo, conversando com presos, assistindo aulas dentro do presídio. A gente teve a experiência de falar sobre adoção, que é um dos episódios que mais me tocou, assim. A gente fala sobre adoção tardia e sobre mulheres que entregam os filhos para adoção e do preconceito que essas mulheres sofrem, na verdade.
E, enfim, tem uma série de episódios que a gente foi contando várias histórias muito diferentes e que foi me fazendo uma jornalista melhor, assim. Eu acho que com o Vozes eu fui aprendendo a ouvir mais e entender muitos comportamentos e muitas opiniões e muito como a gente chegou nessa polarização no que a gente vive hoje. E eu acho que para mim foi um grande presente da CBN e um grande presente também poder ter conhecido as pessoas que trabalharam comigo ao longo desse caminho do desenvolvimento desse produto, assim. Então, tinha episódio que surgia de última hora, assim, de 2 dias, assim, para a gente poder produzir tudo. Desculpa, gente, meu celular pitando aqui. Para produzir tudo. E foi muito legal poder fazer parte disso, contar essas histórias, poder ouvir tantas pessoas, né? Muita gente às vezes falava para a gente assim, vocês dão voz a muita gente. E eu sempre rejeitei essa ideia de dar voz, porque na verdade a gente sempre deu ouvidos, né? Muitas vezes essas pessoas queriam muito falar, mas elas não tinham quem parasse para ouvir. E foi muito legal poder ter essa troca, assim, eu me senti muito acolhida pelas pessoas que dividiram as histórias com a gente, porque exige um trabalho de confiança muito grande também, dos ouvintes, que às vezes compartilhavam muitas histórias, muitos ouvintes se tornaram personagens dos episódios, e um trabalho muito de acolhimento da gente. Em muitos momentos a gente se desmontava ali, o personagem do jornalista caía, e a gente chorava, a gente abraçava os personagens, e a gente falava, nossa, a gente entrou 100% na história, a gente comprou 100% a história, e tentar manter o olhar distante também, em muitos momentos era muito difícil, mas eu acho que eu me tornei uma repórter melhor, e eu acredito que todo mundo que passou pelo Vozes também, a gente se tornou jornalistas melhores por aprender a ouvir e a olhar para as pessoas, né? E eu acho que o podcast, principalmente, acho que ele é uma forma do jornalismo também se reinventar, criar outras opções, como a Carol falou, de novos projetos, de novos produtos. Eu queria já isso para minha carreira e o Vozes me proporcionou isso. Assim, eu concordo muito com você, Gisele, de que o áudio é uma das ferramentas mais incríveis, assim, porque a nossa voz diz muito, né? A gente consegue chegar nas pessoas e com a voz a gente consegue mostrar se a gente está triste, está feliz. E eu acho que poder construir isso, contando as histórias com a voz das pessoas, foi um dos maiores presentes da minha vida, da minha carreira, e eu sou muito feliz, muito grata por esse projeto. Estou super animada para responder as perguntas de vocês também. Já temos várias e várias perguntas aqui. Eu vou começar separando por blocos, que aí a gente consegue ouvir a Carol, a gente ouve Carol, ouve Gabi, e depois a gente faz uma nova rodada de perguntas. Eu vou começar aqui, vou só registrar alguns comentários. Cristine participando ativamente aqui do chat, coisa linda vocês. Tatiane também desejando boa noite. Gabriela, que é a Gabi falando, Giovanni, boa noite, vocês são incríveis, boa noite a todos, Sheila também, Isani deixando o seu boa noite, a Rayane falando sobre a Rádio Novelo, realmente um trabalho muito bacana que desenvolvem. Vou começar com a pergunta da Cleisiane Cristino, que é jornalista da UNB-TV. Ela faz uma pergunta sobre a produção, da equipe de produção envolvidas no trabalho. Ela faz a pergunta especificamente para a Carol, em relação ao retrato narrado, mas eu acho que é bom para a gente conversar também com Gabi, para que os estudantes tenham essa dimensão, porque são projetos grandes, são projetos que envolvem equipes grandes, às vezes os estudantes não têm esse background para trabalhar isso, então eu queria que vocês contassem um pouquinho desses bastidores, quantas pessoas envolvidas, qual foi o tempo que vocês demoraram para trabalhar em cada episódio, mais ou menos, como foi, fazer um retrospecto de como foi estruturar esse programa, desde pensar, né, a pauta, quais seriam os episódios trabalhados, até mesmo a concretização do produto em áudio em si, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Sim. No caso do retrato narrado, eu montei o projeto já em janeiro, assim, logo depois da posse. Montei um projeto que inicialmente seriam 8 episódios, e eram 8 porque tinham 2 a mais em que eu ia falar de economia e outro eu ia falar... Não lembro bem agora, mas depois foi ficando claro para mim que eu estava misturando os assuntos. Eu queria... No final eu decidi falar sobre o Bolsonaro, né? E de que forma
a experiência dele se refletia no modo dele de fazer política. Não exatamente sobre o bolsonarismo, que é uma coisa muito maior, né? Que aí eu teria que falar sobre mercado financeiro enfim, eu ia ter que expandir para outros temas que fugiam da linha do tempo da pessoa Bolsonaro, né? Então eu acabei cortando, no final ficaram 6 episódios. Eu comecei sozinha assim, né? A Paula e a Flora, da Rádio Novelo, ficavam ali dando feedback das coisas que eu estava escrevendo, um pouco do projeto. Depois a gente contratou uma produtora que me ajudou a montar as viagens e marcar algumas entrevistas, outras eu mesma ia fazendo. Também tinha essa questão, assim, que como eram minhas fontes políticas e tal, tinha muita coisa de produção que não adiantava eu terceirizar, eu mesma tinha que marcar e ligar, explicar o que era o projeto. Mas muito rapidamente eu saí como eu estava grávida, eu tinha que sair para fazer a reportagem rápido, antes que eu ficasse muito grande, apesar de que eu já estava enorme. E aí, então, eu fiz uma viagem meio quase que cronológica. Eu comecei em Eldorado, que é a cidade onde o Bolsonaro cresceu e onde mais tinham histórias. Fiquei uma semana lá. Aí a gente chamou um técnico de som. Então, o primeiro técnico de som que eu tive foi o Gustavo Zisman, que se formou na USP, em cinema, ama rádio, tem uma produtora, tem todos os equipamentos do mundo. Então, foi super legal, porque de saída ele me deu uma super aula com o fone e o gravador. Eu lembro que eu fui, era 6 da manhã, eu fui para frente da produtora dele. Ele tem uma Kombi que ele transformou em estúdio por dentro. E nessa época eu sentia muito enjoo, então eu falei para ele que eu não ia poder ir com ele na frente, na Kombi. Então ele montou meio que uma cama para mim atrás. E o Gustavo ia dirigindo e eu ia igual uma leitoa deitada lá, respirando para não passar mal. E nesse primeiro dia ele fez um exercício comigo que era um pouco, a gente foi entrevistar o porteiro do prédio da frente, assim, e ele me mostrou como que só pelo controle dele do gravador, ele conseguia pegar só a voz do porteiro ou ir abrindo de um jeito que ele pegava o barulho da cidade, dos passarinhos, até ir abrindo de um jeito que você conseguia pegar o trânsito lá longe. Então, só isso já me deu um uau de 1000 possibilidades assim que o som te trazia. Era quase que uma forma de editar a cena ao vivo ali, só nos controles dele, sabe? Porque parecia que no final a gente fez uma pergunta para ele que eu não vou lembrar qual era, ele respondeu e saiu meio poético, e aí o Gustavo foi abrindo esse som, né, pegando a rua e de repente os carros passando longe, então parecia já um final, sabe, de cena ou de podcast, enfim. Então fui primeiro para Eldorado, depois o Gustavo não pôde continuar comigo, então eu acabei ficando com um técnico de som em cada cidade. Então, eu vim para Brasília fazer o Bolsonaro político, aqui ficou o Gustavo Amora. No Rio também, eu acho que eu tive 2 técnicos no Rio. A última viagem que eu ia fazer era Juiz de Fora, para reconstituir a cena da facada. Mas a minha viagem para Brasília, que tinha sido minha penúltima, eu já estava realmente tão grande que eu tive uma coisa chamada, se eu me lembro bem, sifingite púbica, que basicamente são os ossos do seu quadril por baixo, que você não sabia que existia. A gente não percebe que a gente tem um fundo, né? A gente tem um fundo que você só percebe quando você está grávida. Deu uma inflamação aqui, eu não conseguia mais andar, eu gritava de dor, porque eu forcei demais. Então, eu não fiz a viagem para Juiz de Fora. A partir daí, a gente tinha também... Estou vendo como é que as pessoas foram entrando. A gente contratou o Davi para fazer a música original, então a gente começou a pautar ele. A gente contratou a Jordana, a Jordana Berg, que foi montadora de todos os filmes do Eduardo Coutinho. A gente chamou ela para fazer a montagem. Tem mais gente. E aí sempre tinha uns trabalhos extras, assim. Então, transcrever entrevista, a gente pagava um serviço separado para eu ter tudo transcrito. E tinha toda a estrutura da Novelo por trás também, né? Então, também tinha isso, facilitou bastante. E aí, no final, quando eu já tinha feito todas as entrevistas, eu comecei a fazer Parei um mês para ter minha filha, e aí comecei a fazer os roteiros. E aí eu fiz os roteiros sozinha.
eu mandava, né, para as diretoras, para a Paula e para a Flora, elas me davam feedback, eu voltava a fazer, e aí começou a pandemia ainda, quando a gente estava terminando. Quando chegou em dezembro de 2019, que foi o primeiro ano, a gente já estava engatilhado, já tinha esse primeiro episódio, mas faltavam todos os outros. Mas aí a gente já tinha entendido a estrutura, o que funcionava, já tinha a música, a gente já tinha feito vários testes, e aí eu, né, fiz um intensivão ali nos primeiros meses do ano. Começou a pandemia, então eu ainda tive que fazer algumas entrevistas de casa, online. Tem uma entrevista que eu faço com a Marina Silva de dentro do armário, que ficou horrível, porque o gravador do computador não funcionou, eu tive que gravar o celular no computador, e, enfim, ficou horrível, mas no final acabou virando um detalhezinho ali da carpintaria do podcast. Mas no final dá para ouvir, assim, eu lembro que depois o Chico Felite, que também faz muitos podcasts, me ligou gargalhando, que eu fico vários minutos no final de cada episódio falando todo mundo que participou daquele episódio, né? E ele é super guerrilha, ele faz tudo quase sozinho e tal. Mas isso é a estrutura da novela, né? Mas olha, deixa eu te falar que hoje eu ainda teria... e aí eu também tive a ajuda do Marlos, que trabalhou comigo na pesquisa, porque eu sabia já que ele tinha um grande acervo de coisas sobre o Bolsonaro, ele vinha catalogando desde a ascensão do Bolsonaro, ele vinha catalogando vídeos, coisas que já tinham sido tirados do ar e tal, então eu chamei o Marlos para me ajudar nisso, e também porque ele era um cara que lá no iniciozinho tinha apoiado o Bolsonaro, né, era um cara que se identifica à direita, mas com quem eu me dava super bem, e ele me ajudou um pouco a mergulhar nesse universo da construção da direita na internet, que eu tinha passado batido, né, e que é difícil você reconstituir, porque como é que você vai entrar de volta nos grupos de Facebook e ler tudo aquilo se você nem sabe onde estão, né? E como o Marlos tinha feito parte disso tudo, ele me ajudou a reconstituir como é que tudo isso tinha acontecido, que ele tinha feito parte. Mas olha, meu próximo eu quero ter o dobro de equipe, porque dá um trabalho, dá um trabalho louco. Tinha dias que eu pensava assim, o que eu estou fazendo, assim, que loucura. E aí imagina, eu tinha que, às vezes eu passava um dia inteiro ouvindo a voz do Bolsonaro para pegar falas, para anotar o que ele... Depois eu ficava 2 dias assim prostrada, não conseguia fazer mais nada, assim. Acho que isso também dificultou um pouco. Mas no final eu nem respondi, né? Quantas pessoas fizeram parte da produção é meio imenso, assim, mas imagino que 10 pessoas para montar, talvez até mais. E isso tudo em meio de uma gravidez. Rapaz, que mulher essa, não é não, Gabi? Nossa. Gabi, agora conta um pouquinho também sobre o Vozes, que é uma dinâmica um pouco diferente. São temas diferentes ao longo dos episódios. Então, acho que também falar um pouquinho desse processo de escolha das pautas, né? De como vocês escolhem também os personagens que vão participar de cada episódio, um pouquinho dessa estrutura do Vozes. Eu queria te dizer que as pautas eram selecionadas numa grande reunião e que a gente tinha uma grande coisa para pensar em todas elas, mas a verdade é que elas surgiam das nossas conversas, elas surgiam de sugestões de ouvintes, e era muito orgânico, assim, era muito engraçado que às vezes a gente estava com o episódio para ir ao ar na semana seguinte, e aí, de repente, na sexta, a gente falava, então, vamos mudar de assunto para a semana que vem? E a gente refazia tudo. Isso era muito comum. Teve o episódio, inclusive, que ganhou o Herzog, o de LGBTfobia, foi bem assim. A gente estava com o episódio pronto para ir ao ar na quarta, o Voz sempre ia ao ar na quarta, e aí chegou um belo dia, eu estava assistindo televisão, e no Bom Dia Brasil apareceu uma reportagem sobre a votação que iria transformar o crime de LGBTfobia em crime de racismo. Eu falei, putz, isso é a pauta, a gente precisa falar disso, vai ser uma quarta-feira, dia 5 de novembro, era uma quarta-feira. Falei, a gente precisa entrar nisso, a gente precisa falar desse assunto. E eu cheguei na redação e, graças a Deus, assim, eu tinha uma equipe que sempre comprava todas as loucuras, assim. Então, eu cheguei na redação e falei, gente, vamos mudar tudo para a semana que vem? E aí elas olhavam para minha cara com uma cara de tipo, não, pelo amor de Deus. Eu falei assim, dá tempo. Se vocês falarem que dá, a gente vai. Dá, então vamos. Então a gente fazia tudo de novo. E aí foi o primeiro episódio, inclusive, que a gente não conseguiu fazer a maior parte das entrevistas de forma presencial, justamente por causa da correria.
E é um dos meus episódios preferidos, assim, que a gente tem histórias incríveis de pessoas maravilhosas que se dispuseram a conversar com a gente. E foi um episódio que deu super certo. A gente já teve também alguns episódios em que a gente tinha até mais gente trabalhando. Já fiquei até 1 da manhã editando o Vozes para ir ao ar às 6 da quarta-feira. Isso já quarta, 1 da manhã, a gente ainda estava finalizando. Então, já aconteceu de tudo. A gente tinha uma equipe mais ou menos de 7 pessoas. Variava um pouco, mas era mais ou menos 7 pessoas. Tinha eu e sempre uma produtora, que ou era a Isabela ou era a Érica, que ficavam comigo ali na construção dos episódios. A gente sempre tinha 1 ou 2 estagiárias, que no início ficaram, que foram mudando, né, ao longo do caminho. E a gente teve mesmo o sonoplasta do início ao fim, que era o Cláudio Antônio e o Lucas Soares e o Luiz Nascimento como editores. Aí, às vezes, um ou outro editor diferente que entravam quando eles estavam de férias, enfim, alguma coisa do tipo. Mas, no geral, a equipe era essa, assim. E o processo de construção do Vozes era muito desse jeito, era de um jeito bem orgânico dos temas, era muita sugestão de ouvinte, muita coisa de sugestão de ouvinte. E a gente sempre ia para a rua. E toda a parte de captação de áudio e tal, a gente fazia sozinho, né? Geralmente ia eu e mais um estagiário, eu e a produtora para a rua, e a gente fazia essa captação. E a gente tinha, o Cláudio Antônio, desde o início, quis que a gente fizesse o Vozes em áudio de uma forma imersiva, né? Então, a gente queria fazer o que ele chama de áudio 3D, ou 4D, agora eu já não estou mais sabendo dizer. Mas a gente tinha sempre a coisa de, na hora que a gente produzia as entrevistas, ou até mesmo na hora de escrever, a gente pensava por onde aquela voz vai entrar, se ela vai ficar na minha frente, ela vai ficar do meu lado esquerdo, do meu lado direito, se essa voz vai ficar, eu vou ouvir dos 2 ouvidos. Então, tudo isso era pensado, escrito no roteiro, para que desse essa sensação de imersão. Então, se eu falava no texto que eu estava frente a frente com a pessoa, o áudio dela era colocado no episódio para sair como se essa pessoa estivesse na minha frente e não ao meu lado. E assim sucessivamente. Tudo isso era muito pensado, assim. E tinha alguns detalhes, assim, que fazia a gente passar vergonha, mas a gente fazia. Tipo, andar com o gravador amarrado no pé ou dentro da bota para poder pegar exatamente o áudio do meu passo e não usar um passo de trilha neutra, né? Então, a gente pegava muitas coisas assim, a gente saía com vários gravadores, entrava nas salas, cada um apontando o gravador para um lado, e às vezes o áudio vinha de um lado, às vezes o áudio vinha de outro, porque muitas vezes a gente também mesclava apresentações, a gente contava com a participação de outros repórteres da rádio, ou até mesmo da própria produção. Então, se às vezes eu falava alguma coisa e eu dizia que eu estava do lado direito dessa pessoa, o áudio dessa pessoa saía pelo meu, como se o ouvinte estivesse ouvindo no mesmo ouvido. E se fosse ao contrário, se fosse a Isabela ou a Érica falando, saía do outro lado. Então, tudo isso era pensado e desenhado para que fosse assim. E na hora de ouvir, a gente tinha uma tática, assim. A gente ouvia o mesmo episódio antes dele ir ao ar, pelo menos 3 vezes. E os episódios tinham 1 hora de duração. Então, a gente ouvia num fone muito bom, num fone mais ou menos e num fone muito ruim. Se a experiência não fosse muito parecida nos 3, a gente tinha que reformular alguma coisa. Porque a gente queria que todo mundo pudesse experimentar essa sensação de imersão, de estar ali nas conversas. Alguns momentos na pandemia a gente sofreu bastante com a produção, porque muito era disso, do encontro pessoal, de ir até o lugar, de trazer o áudio do lugar, de fazer isso que a Carol falou, de ir aproximando e sumindo ali a gravação. E com a chegada da pandemia, as coisas mudaram. Então, a gente precisou refazer os roteiros, fazer os roteiros de outra forma. Eles precisavam ser criados de um jeito que parecesse que as pessoas estavam na nossa sala de Zoom. Então, alguns roteiros a gente criou, e assim, o Vozes tinha cada episódio com, sei lá, às vezes 17 horas de material bruto para virar 1 hora. Isso era bem comum. E teve um episódio que foi muito legal, que foi que a gente fala sobre professores no Brasil durante a pandemia, em que a gente entrevistou cada um, assim, prazo curto, cada um fazia uma entrevista, a gente transcrevia, cada um transcrevia a entrevista que fazia, e aí depois a gente chegou na conclusão de que a gente podia montar um conselho de classe. A ideia era que a gente colocasse todos eles na sala do Zoom juntos. Não deu certo. O que a gente fez? Entrevistamos cada um separado, a gente transcreveu tudo e a gente ia montando as falas deles. A gente fez as mesmas perguntas para todos eles e a gente montou como se eles estivessem na mesma sala conversando em um conselho de classe.
E deu um baita trabalho, assim, que a gente ia pegando palavra para montar, tipo, a pessoa falando, entende? Aí o outro, é isso mesmo, eu concordo e tal. E aí a gente ia montando tudo isso, um roteiro de 1 hora, assim. Então, como a Carol disse, assim, tinha 7 pessoas, às vezes a gente achava que a gente tinha muita gente, mas se eu pudesse ter muito mais, tinha muito mais trabalho para ser feito, assim. Muitas vezes a gente deixava de fazer algumas coisas porque não tinha braço suficiente para fazer. E às vezes a gente conseguia, com muito pouco, criar coisas muito legais. Então, o nome do Vozes que você tinha elogiado, ele foi um parto para nascer. A gente levou 6 meses para chegar no nome Vozes, Histórias e Reflexões. E cada palavra foi sugestão de uma pessoa. Porque a gente vinha com os piores nomes do mundo. Assim. Teve uma sugestão no início, que era do Vozes se chamar Labirinto. E aí a gente fez, mas por que labirinto? Porque labirinto é o que te dá o equilíbrio no ouvido, e se a nossa intenção é trazer múltiplas visões, a gente vai equilibrar. E assim, gente, tudo que a gente precisa explicar é ruim, né? Então não dá, vamos mudar de ideia. E era muito assim foi muito colaborativo, um trabalho muito grande da redação, todo mundo sempre participando muito. E foi se criando desse jeito, assim, não tinha nenhum... A gente tinha processo para fazer, né? A gente produzia os episódios, cada episódio geralmente levava 2 semanas para ser produzido. Alguns raros levaram mais tempo, mas a maior parte deles era produzido em 2 semanas, e assim, desde a concepção da ideia, a gente ia lá, batia na mesa dos editores e assim, tá bom, então vai, corre atrás das histórias e vai fazer. E aí a gente tinha a produção de histórias que era o grande... Acho que o grande gol do Vozes eram as histórias que a gente trazia. Então, e era um trabalho de produção muito forte, assim, de redes sociais, de buscar as pessoas, de conversar com as pessoas e falar, fulano, você conhece alguém que faça isso, que passe por essa situação? E às vezes tinha esse retorno dos ouvintes, já aconteceu da gente colocar nas redes sociais, e aí vir um ouvinte conversar com a gente. Então, assim, tinha de tudo. Assim. Eu recebi e-mail até de ouvinte que estava contando que estava traindo a esposa com a sobrinha dela e ele queria ouvir um episódio sobre vida dupla. E ele me contou, e assim, o e-mail dele, ele trabalhava numa empresa conhecida de São Paulo, e ele deixou lá o e-mail com o nome completo, telefone, com tudo. E ele contando, assim, tipo, a gente podia, assim, coitado, se a gente quisesse acabar com a vida dele, coitado. E aí a gente respondia sempre, todo mundo, né? A gente mandava e-mail para todo mundo e falava, então, a gente aconselha que você procure a sua esposa, que você converse com a sua esposa. E ele falou, mas a minha sobrinha agora está me chantageando. Então, assim, aconteceu de tudo que você possa imaginar. E a gente já teve episódios mais sérios, assim, o episódio de depressão e o de ansiedade foram 2 episódios muito marcantes para a gente. Porque o de ansiedade, quando eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada, fui diagnosticada, e falar sobre isso para mim foi muito importante. E o retorno disso também foi muito legal, mas a gente teve alguns casos de pessoas que o episódio acabou servindo de gatilhos. E teve um caso de uma pessoa que escreveu um e-mail enorme dizendo que durante o episódio ela tinha disparado um gatilho e que ela cogitou suicídio. E aí, só que ao longo do episódio, ela foi ouvindo o episódio, e no meio do episódio a gente falava que se ela precisasse de alguém para conversar e tal, as pessoas tinham que procurar alguém para falar sobre. E aí, ouvindo aquilo, ela resolveu contar para a gente que ela tinha pensado nisso e queria a nossa ajuda. E aí foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer o contato com ela, conversar com ela a equipe inteira, a gente conseguiu trocar com o CVV de como que a gente fala, como é que a gente orienta. E aí uma das especialistas que participa do episódio depois foi atender essa pessoa, e hoje essa pessoa virou tipo uma grande amiga minha, e que a gente ajudou com o trabalho, sabe? Então, assim, isso é a potência que o programa tem, eu acho que é inacreditável, assim, mas é um baita trabalho de produção, um baita trabalho de roteiro, muito tempo de escrita ali, cada episódio devia ter mais ou menos uma média de 25 páginas, quando o editor não era muito cruel, que às vezes o editor era bem cruel, mas, enfim, era isso, assim, era um trabalho bem, bem árduo, bem complicado de ser feito, que parece muito mais simples do que é.
Carol, não parece nada simples, não. É realmente, Carol e Gabi, realmente, a gente que trabalha com áudio sabe que temos um duplo desafio, né? Que é o desafio não só do texto, da mensagem, da apuração, mas de fazer com que as pessoas estejam nesses ambientes e elas consigam, pelo ouvido, pela narração e pelas histórias, imaginar essa ambiência sonora. Eu vou agora fazer um bloco de perguntas para Carol, Gabi, e aí depois a gente volta, que tem algumas perguntas, inclusive acho que dialoga um pouquinho com a parte que você fala sobre áudio imersivo, que é uma curiosidade bastante interessante para quem trabalha com áudio, para quem produz áudio. Vou fazer esse bloco para a Carol, depois a gente volta e eu faço algumas perguntas mais específicas para você. Carol, vamos ouvir aqui, vou pegar 2 blocos, 2 perguntas do Luiz, e aproveitar uma pergunta da Isani Mustafa também. O Luiz pergunta assim, algumas das cenas do retrato narrado são tensas, como a sua entrevista com o irmão do Bolsonaro, né? Como foi lidar com a extrema-direita durante a produção e depois do lançamento? E aí ele faz um outro questionamento, né? Que é se você conseguiu, nesse seu contato com pessoas, né, que fazem parte dessa extrema-direita, enxergar humanidade nessas pessoas, e aí aproveitando o gancho da Isani, né? Você conseguiria se distanciar? Como você conseguiu se distanciar, né, do Bolsonaro, da história que ele carrega, para fazer esse processo de investigação do retrato narrado? Sim. Então, de saída, uma preocupação que eu tinha, a Branca Viana também batia muito nessa tecla, é de que a gente queria, de fato, entender o Bolsonaro. E entender, de fato, o Bolsonaro significa ouvir todos os lados e tentar, de verdade, né? Não é se colocar no lugar dele, mas ouvir com atenção o que ele estava dizendo e eu queria que fosse um produto que todo mundo pudesse ouvir e se interessar. Então, eu sei de gente da extrema-direita que ouviu e não exatamente elogiou, mas também não me criticou por nada. E também gente de direita, né, ouvintes que me escrevem para dizer, nossa, agora entendi muita coisa, ou, né, votei nele e me arrependi. Outro dia eu vi alguém, me marcou no Twitter, mas que era uma mulher falando que depois de ter ouvido, gostava do Bolsonaro mais do que nunca, que agora ela estava certíssima de que ele era o candidato dela. Então, apesar de não conseguir entender como é que ela chegou nessa conclusão, me deixa um pouco feliz de saber que dá para você ouvir e entender que eu tentei genuinamente contar a história dele sem adjetivá-lo e sem colocar a minha ideologia política, né, como filtro. Claro que o podcast tem várias análises que partem da minha visão, né, e das minhas percepções na reportagem. Não é um documentário em áudio, não é acrítico, né? Mas, principalmente ali no início, quando eu fui para Eldorado, para mim foi fácil até me falar com as pessoas da cidade, porque eu me sentia, depois de muito tempo, né, no Democracia em Vertigem, e onde a gente estava entrevistando o Lula, entrevistando a Dilma, entrevistando o próprio Bolsonaro. E para Eldorado foi um pouco recuperar um tipo de reportagem que eu não fazia há muito tempo, desde minha primeira vida na Piauí, assim, que é essa reportagem de rua, de andar numa cidade pequena, procurando orientação, perguntando quem é quem, né, entrevistando as pessoas na pracinha, e a partir dali descobrir novos personagens, pegar indicação de vizinhos. Então, em Eldorado foi muito fácil, assim. A parte do irmão dele, claro, foi mais complicada, porque eu já tinha visto na imprensa histórias de pessoas que foram tentar falar com o Guido, né, que é o irmão mais velho do Bolsonaro, e ele tinha sido muito grosseiro, ele chegou a chamar a polícia para a revista Época, um repórter da revista Época que bateu lá. Então eu já cheguei sabendo que ia ser difícil e que provavelmente ele ia dizer não. E aí acho que aqui eu dou um exemplo um pouco né, desse lugar de reportagem. Eu não estava indo lá perguntar sobre escândalo de corrupção, eu não estava indo lá perguntar
uns amigos do Bolsonaro que eu tinha entrevistado antes me falaram assim, que bom que você está realmente querendo saber da vida dele, porque as pessoas já chegam aqui perguntando assim, e ele era homofóbico quando ele era criança? E ele, né, xingava mulheres? Coisas do tipo. Convenhamos que ninguém que é amigo do Bolsonaro desde a infância e que segue amigo do Bolsonaro hoje, não vai chegar para um jornalista e contar esse tipo de coisa. Porque eles sequer entendem que o Bolsonaro é, por exemplo, homofóbico. Eles acham que ele está fazendo brincadeiras. Tanto que eles sempre falam, não, tinha um gay aqui na cidade, todo mundo respeitava o cara. Eles não entendem essa coisa estrutural do machismo, né, da homofobia. Eles entendem que se você conhece alguém que e você, né, nunca bateu naquela pessoa, um pouco como o Bolsonaro dava aquele exemplo de que ele salvou um soldado negro de um afogamento, né? E aí ele usa isso como prova de que ele não é racista. Então, o entendimento deles sobre essas questões que para a gente são muito importantes e muito contemporâneas, eles não entendem da mesma forma. Mas o que eu queria dizer é que essas pessoas não vão chegar para você e falar assim, meu amigo de infância era homofóbico, né, misógino, gordofóbico e sei lá o que mais. Então não adianta você chegar com esse tipo de pergunta, né? Eu chegava com perguntas realmente muito, muito singelas, como era a infância, como era a cidade na sua época, se você lembra a primeira vez que você viu o Bolsonaro, se você lembra por que vocês ficaram amigos, que tipo de coisa ele falava, como eram os pais dele, como ele se relacionava com esses pais. Histórias para eu realmente tentar me colocar naquele momento no tempo, né? Para eu tentar um pouco recuperar as conversas, o que eles ouviam, o que eles se interessavam, o que eles viam na TV, esse tipo de informação que eu queria, né? Então, nesse sentido, foi fácil. No caso do Guido, eu cheguei achando que ele ia dizer não. Ele realmente disse, da porta não passe, alguma coisa assim. Já chamei a polícia para várias pessoas, mas como eu já contei, eu estava grávida. E ele viu minha barriga e acho que ele, né, falou, olha, eu não vou chamar a polícia para você, mas vou pedir para você se retirar, não sei o quê. E eu acho que, assim, eu e o Gustavo é mais baixo que eu, ele estava com um chapéu de palha, e a gente ia chegar numa Kombi. Então era tipo um cara vestido de caipira com uma grávida, chegando numa Kombi, a gente não tinha exatamente o look de repórteres investigativos ameaçadores, sabe? A gente... Porque travou para mim, vocês estão me ouvindo, né? Acho que voltou agora, Carol. Voltou? Voltou. E quando o irmão do Bolsonaro falou que não queria falar comigo porque ele só era o irmão e que não tinha, né, nada a ver, eu falei o que eu realmente sentia na hora. Eu falei, o senhor tem razão, assim, o senhor está no seu direito de dizer não, e eu imagino que deve ser muito chato mesmo ficar aparecendo gente aqui para perguntar do seu irmão, mas também é o meu trabalho, então eu não queria deixar de vir. Porque deve mesmo ser uma bosta, entendeu? Se fosse minha irmã presidente, as pessoas começassem a aparecer na minha porta para perguntar sobre ela, eu ia ficar, pô, que saco, né? E acho que só de ter validado esse sentimento dele, de que deve ser um saco, ele baixou a guarda. E aí, né, aceitou conversar, me contou várias histórias, e eu acho que ele estava até carente de contar histórias, porque ele acabou contando muitas histórias. No final, eu não usei a gravação, né, porque ele disse que não queria dar entrevista. Então, eu entendi que seria antiético da minha parte usar a gravação, porque a gente chegou gravando na loja dele. Mas então só o que eu usei no podcast foi a vozinha super rápida quando ele disse que não quer dar entrevista, e a partir daí eu só relato na minha voz o que aconteceu, né? De resto, acho que os direitistas mais extremistas não quiseram falar comigo. Então, o Bolsonaro não quis falar comigo, os filhos não quiseram falar comigo. Tentei várias vezes, principalmente com o Flávio, que as pessoas diziam que era o que mais era aberto, mas
tinha rolado ele chegou a me responder uma vez, mas aí saiu o escândalo das rachadinhas, ele, né, recuou. O Carlos Bolsonaro, eu cheguei aí lá na Câmara de Vereadores algumas vezes, tentei contato, não consegui nem chegar perto. O pessoal do gabinete dele não deixa você chegar no andar onde está o gabinete dele, né? Já tem gente da polícia, já tinha gente da Polícia Federal. Então, esses mais extremistas eu nunca consegui falar. Mesmo o general Heleno, por exemplo, né? Que estava ali nomeado para o governo, essas pessoas eu não consegui falar. Então, eu acabei pegando essas falas e perfilando essas pessoas através de coisas que elas já tinham dito. E quem topou falar comigo já era, como é que eu vou dizer, já entendia o papel da imprensa, né? Eu falo com um militar que foi, inclusive, acusado na época do governo Sarney, ele se rebelou agora me fugiu um pouco, ele se rebelou no quartel e chegou a fazer reféns numa prefeitura exigindo aumento de salários, na mesma época que o Bolsonaro ameaçou colocar bombas nos quartéis pedindo aumento de salários lá em 86, por aí, 86, 87. Mas no final ele adorava o Bolsonaro, estava inclusive esse militar com quem eu falei, adorava o Bolsonaro, estava negociando um cargo no governo Bolsonaro, mas ele, por exemplo, tinha se arrependido desse atentado à bomba, ele entendia o papel dos jornalistas, me tratou super bem, contou várias histórias, eu também não coloquei ele em exatamente nenhuma saia justa. Então, acho que se você está realmente disposto a ouvir as pessoas, né, e eu nunca tive a intenção de fazer um podcast super investigativo e descobrir podridões ali, eu estava realmente tentando fazer uma biografia documental, né, sobre o Bolsonaro, e eu queria realmente entendê-lo. Então, para você entender, você não pode fazer uma pergunta que já tem um ataque embutido, né, você tem que estar realmente disposto a ouvir e a entender. E acho que consegui, sinceramente, eu acho que eu consegui. E tanto que eu acho que até hoje, já tem um ano, né? Vai fazer um ano, acho que amanhã faz um ano que eu lancei o podcast, ou daqui 15 dias, não lembro. Mas até hoje você consegue entender as ações do governo Bolsonaro com coisas que eu falo no podcast, porque ele não ficou datado, porque em vez de ficar criticando ações do governo em tempo real, eu fui realmente olhar para trás e entender quem tinha sido esse cara em tal tempo. Não lembro se eu já respondi tudo, era isso, né? Acho que sim, Carol. Inclusive, eu acho que o grande ganho, né, dos episódios, pelo menos na minha avaliação, é justamente essa capacidade de ouvir histórias, né, de uma forma despretensiosa, que dá muito trabalho, porque ouvir histórias é trabalhoso, a gente tem que apurar tudo aquilo, né, ter paciência também. Imagino o quanto de material bruto que você deve ter trabalhado com isso, mas a gente consegue sair do tom oficialesco também, né, da entrevista oficial, que é essa entrevista normalmente dos bastidores da política, para viver histórias reais. E eu acho que essas histórias reais conseguiu fazer bastante esse papel importante no caso do podcast. Falando agora para a Gabi, a Rayane, quando você falou sobre áudio imersivo, você contou a experiência dos gravadores, né, na Bota, e ela fez uma pergunta, né? Você trabalhava com gravadores bem localizados, que eu imagino que deve ser, né, disponibilizados em locais específicos, ou vocês usavam outros recursos de edição? Aí eu aproveito a pergunta dela para você contar mais um pouquinho, né? Porque transformar essas experiências jornalísticas em áudio requer especificidades. Então, assim, que você contasse um pouquinho para a gente sobre como vocês trabalharam isso, como era para captar esses sons quando vocês iam em entrevistas em loco, né? Fazer essas sensações mais imersivas. Aproveitando também outra pergunta da Cristine, que ela fala, ela pede dica, né, para quem gosta de rádio, podcast, como fazer para amadurecer voz, narração, né? E o Luiz elogia a sua narração também, diz que faz uma pergunta, né? Como foi achar o seu tom, né? Achar a sua voz para o Vozes? Essa questão da voz é uma questão muito legal de falar, mas eu vou começar primeiro pelo do gravador, que eu acho que é mais simples de responder. A gente fazia os dois. A gente usava tanto alguns gravadores bem localizados, então a gente geralmente saía com 2 ou 3 gravadores, e cada um colocado ali num lugarzinho da edição, e às vezes eu ia com um na mão,
a produtora ia com outro, o estagiário saía com outro, e cada um ia se posicionando e captando áudios diferentes. E aí, às vezes, a gente tinha assim, por exemplo, no episódio de caminhoneiros, a gente viaja na boleia de um caminhão. Então, era um espaço muito pequenininho, éramos 3 mais a caminhoneira. E aí, não tinha muita necessidade de ter vários gravadores, mas a gente tinha um apontado para a rua e a gente tinha um microfone apontado para ela, né, para a caminhoneira em si, para que a gente pudesse captar as falas dela, perdão, para o caminhoneiro em si, para que a gente pudesse captar as falas dele, o áudio que estava acontecendo ali dentro do caminhão, e a gente tinha o som da rua, porque em alguns momentos a gente sobe esse som dos carros na rua. Então, a gente saía geralmente com alguns gravadores e ia fazendo esse posicionamento. Quando a gente fazia entrevista e era num lugar fechado, aí geralmente a gente colocava, era um gravador na frente e 2 nas laterais, assim, para que a gente pudesse captar essa experiência mais completa do áudio. Então, assim, tinha só o trabalho de, né, sincronizar todos os áudios, todos eles terem a mesma qualidade, para que a gente pudesse, em alguns momentos dos episódios... Isso é o tipo de coisa que, assim, sendo muito sincera, pouquíssimas pessoas percebem, mas tem algumas coisas dos áudios em que eles vão mudando, assim, conforme a narração muda. Se sou eu que estou falando, foi aquilo que eu falei antes, se sou eu que estou falando, entra por um lugar, se a outra pessoa é por outro. Essa gravação, mas isso acontece na edição. Então, a gente trabalhava os dois, assim. Isso era muito bem planejado e desenhado. Quando a gente decidia quem a gente ia entrevistar, a gente já pensava como é que a gente ia fazer dentro do roteiro final. E uma voz, eu tinha 22 anos e eu sempre reconheci a criança. Eu sempre tive uma voz muito infantil. E aí, o que acontecia? Eu era a pessoa que, assim, a pessoa ligava para minha casa, eu atendia, e as pessoas falavam assim, mamãe tem casa? E eu, tipo, que mamãe, senhora? Eu tenho 22 anos, tá? E isso acontecia com muita frequência. E na CBN não foi diferente. Quando eu entrei, eu era trainee, e eu lembro que na minha primeira entrada ao vivo, era um latrocínio em Copacabana, num restaurante. E aí, o que aconteceu? Era a minha primeira cobertura, nunca tinha feito aquilo na vida, estava falando ao vivo numa rádio, com milhões de pessoas me ouvindo, milhares de pessoas me ouvindo. Eu fiquei super nervosa. E aí a minha voz saía, tipo, muito baixinho, e eu tava assim, por que aconteceu hoje? Isso. E aí me derrubaram. E aí, quando eu voltei, aí falaram pra mim, volta pra redação, faz a entrada daqui. E quando eu cheguei na redação, e naquele momento, para mim, a minha voz, e às vezes pensava mais rápido do que falava, e isso atrapalha, né, no rádio. Então, assim, você fala rápido. Carol, acho que tá cortando, não sei se é a sua internet ou se é a minha, mas não é a gente que está derrubando por causa da sua voz, hein? Carol, acho que a Carol caiu. Estou aqui, a Gabi. Consegue me ver? Sim. Não, você está aí? Acho que é a Gabi. Não, a Gabi travou para mim também, sim. Então, enquanto a Gabi vai restabelecer... Gabi, você voltou? Acho que ainda não. Enquanto a Gabi vai restabelecendo, tá vendo? Vai parecer que foi pessoal. A gente derrubou a Gabi bem na hora que ela falou sobre... Não é pessoal, Gabi, a sua voz é ótima. Mas acho que deu para entender, viu, Cristine? Você que fez a pergunta, acho que desmitificar um pouco também essa questão da voz, acho que é importante também nesse trabalho que a gente faz com áudio. Eu vou te fazer uma pergunta, Carol, enquanto a Gabi não volta, justamente sobre esse trabalho jornalístico, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência
como é trazer essa apuração, esse roteiro, todo esse cuidado jornalístico especificamente para o áudio, né, para essa experiência sonora. Se você pudesse trazer dicas dessa sua experiência com o retrato narrado. Sim. Então, eu tive muita ajuda do pessoal da Novelo, né, que é quem sabia mesmo de rádio. Eu nunca tinha trabalhado em rádio e nunca tinha feito outro podcast. Então, acho que uma coisa que para mim primeiro foi interessante é porque, como eu estava acostumada com jornal impresso, com revista e principalmente com apuração de bastidores, eu estava acostumada a chegar para as entrevistas com perguntas muito elaboradas, um pouco já sabendo que eu tinha muita informação e que eu só precisava, né, avançar naquela informação, descobrir algo mais, ir além. E no podcast eu fiz muito esse exercício de fazer perguntas muito simples e muito básicas, né? Então, eu cheguei no gabinete da Carla Zambelli, a deputada bolsonarista, e a primeira coisa que eu pedi para ela foi: você pode descrever para a gente onde a gente está? E o que tem ao redor, o que tem na sua mesa? Descreve onde a gente está. E isso, para mim, é uma bobagem, mas para mim foi super interessante, porque eu nunca tinha feito uma pergunta tão simples numa entrevista, assim. E um pouco eu já tinha também tirado isso, porque quando eu ia fazer algumas entrevistas com a Petra, para o Democracia em Vertigem, eu lembro até de um dia que a gente entrevistou o Bolsonaro e a gente tinha feito cada uma lista de perguntas, e as minhas perguntas já eram todas assim, super para frente, análise de conjuntura, não sei o quê, e as perguntas da Petra eram: o que é esquerda? O que é direita? Que é, de novo, coisas que eu nunca teria perguntado para uma reportagem escrita, assim. Então, isso da rádio foi interessante, esse olhar de que não adianta eu tenho o olhar treinado para chegar numa entrevista e depois de escrever o cenário e dizer de que forma o gestual das pessoas influenciava no que ela estava dizendo, né? E na rádio, claro que eu podia também narrar isso, mas muito melhor seria as pessoas dizendo onde estavam, o que estavam sentindo e tal. Então, acho que esse foi um exercício muito interessante, assim, de fazer rádio. Mas a Gabi voltou, acho que ela pode continuar respondendo, né, Gabi? Aí, Gabi, pode continuar falando sobre o seu processo de narração e aproveita e responde também um pouquinho da questão que eu fiz para a Carol, que é o que você deixaria, assim, de dica, né, para trazer essa apuração e esse trabalho específico para o áudio. Bom, e falando ainda da narração, eu acho que eu parei ali na hora que eu falo da minha primeira entrada, né? Eu fui fazer, então, fono, fiz durante um período, e um tempo depois que eu voltei para o ar, eu resolvi sair da CBN. E aí eu fui trabalhar no impresso, que não tinha nada a ver com áudio, então fui perdendo um pouco disso também. Quando eu voltei para a CBN e fui começar a fazer o Vozes, eu tinha uma questão com sotaque. Sou carioca, então tenho sotaque do Rio de Janeiro, e em São Paulo era muito difícil, porque eu falava alguma coisa e as pessoas, mas ela chia muito. E por muito tempo eu fui tentando encontrar o sotaque neutro, né? Aquela fala neutra ali que não existe. E aí, nesse caminho, eu percebi que eu não estava sendo eu, e que as coisas ficavam muito falsas. E aí eu falei assim, quer saber? Eu não vou narrar como as pessoas narram normalmente, como jornalistas narram normalmente. Eu vou conversar com o ouvinte, eu vou falar como se fosse realmente eu contando uma história. E nesse momento em que eu me apropriei do que era a minha voz de fato, eu falo assim, eu tenho esse sotaque, eu falo rápido, eu nunca mais esqueci de uma fala da minha fono para mim, que foi o seguinte: se você fala rápido, você precisa articular as palavras bem, para que você não pareça, né, para que a sua narração não fique ruim. Então eu passei a trabalhar isso, assim, essa articulação das palavras, a escrever o texto para eu poder falar, porque às vezes eu escrevia o texto para outras pessoas lerem ou falarem aquilo, e não para mim. Então eu comecei a colocar exatamente como eu falava. E aí as coisas começaram a se encontrar de uma forma mais natural, assim, eu comecei a me sentir mais segura, porque era um texto que eu estava escrevendo para mim, do jeito que eu falo. Então não tinha aquela dificuldade de sair, sabe? Ele saía como se eu estivesse conversando, assim. Então isso é, para mim, a principal dica para quem faz podcast: escreva como você fala. Principalmente se você tiver um conteúdo narrativo, você não vai fazer de cabeça, como são as rodas de conversa às vezes. Você vai escrever aquilo ali que você vai falar. Então, se tiver algo muito certinho, muito bonitinho ali, você provavelmente vai soar como se você estivesse lendo.
E para você não soar dessa forma, você precisa falar como você fala, como você conversaria normalmente. E podcast é uma conversa, né? Podcast é você falando com uma única pessoa por vez. Então, assim, eu sempre falo quando eu faço algum trabalho com alguém que fala assim, vou fazer o podcast, começa falando, oi, pessoal, não sei o quê. Não é pessoal. Não é oi, pessoal. É oi para você ali que está ouvindo. É uma pessoa que está te ouvindo naquele momento, você está interagindo com ela com fone de ouvido muitas vezes. Então, conversa com aquela pessoa. Como é que você contaria aquela história para aquela pessoa, sabe? Então, escrever desse jeito, do jeito como você fala, e entender, assim, eu acho que é legal a gente olhar e buscar as referências, sabe? Desde o início, eu tinha muitas referências de podcasts e da forma como eu queria contar as histórias, dos podcasters que eu admirava, mas... E por muitas vezes a gente acaba pegando as nossas referências e tentando fazer igual. Quando eu percebi que eu não precisava fazer igual, eu precisava entender como eles faziam, pegar o que eu achava que era legal e adaptar para o meu jeito, aí eu acho que eu me encontrei e funcionou. Então, eu parei de me preocupar com o sotaque, parei de me preocupar se eu estava falando rápido demais, porque eu estava escrevendo para o jeito que eu falava, então as coisas conseguiam sair de forma mais natural. Então, se eu pudesse dar alguma dica, era essa, assim, se grave, se ouça, sabe? Pare para ouvir. Eu sei que é muito ruim, eu odeio ouvir as minhas gravações, mas é muito legal quando a gente para se ouvir, porque a gente vai tendo essa sensação, parece que eu estou lendo ou não parece que eu estou lendo? Sabe? E aí você vai entendendo um pouco de qual é a sua voz, como você conta a história, o que você gosta de falar, como você fala, e aí o texto sai de uma forma mais natural, o podcast acaba sendo um espaço muito mais acolhedor. E acho que é a grande questão da mídia sonora, né, Gabi? Que é você sentir mesmo essa naturalidade, essa oralidade, né? Que é como a gente conversa no pé do ouvido das pessoas, como a gente fala, como a gente está conversando aqui mesmo, né? No que tem de mais natural que a voz e todos os elementos que os sons, né, permeiam. A Mira disse aqui, comentou, se ela é carioca e sofreu preconceito com sotaque, imagine nós que somos do Nordeste, né? Mas sabe uma coisa que eu acho... Desculpa te interromper, Gisele, mas sabe uma coisa que eu acho muito legal do podcast? É justamente essa possibilidade de todo mundo poder ter o seu espaço para falar. A gente hoje ainda enfrenta na imprensa uma dificuldade muito grande quando se trata de sotaques. A gente não escuta sotaques muito diferentes, principalmente se você estiver numa mídia que seja nacional. É muito mais fácil você ouvir o sotaque paulista, ou aquela coisa, né, o carioca mais suavizado, ou o nordestino mais suavizado. Mas o podcast permite essa chegada de outros sotaques e a gente começa a se acostumar com um sotaque que é diferente do nosso, sabe? Então, eu tive muito esse retorno de pessoas falando, nossa, eu odiava o sotaque carioca, e eu comecei a ouvir, eu me acostumei, e hoje eu gosto. Então, acho que é uma questão de costume, que eu acho que o podcast também abre esse espaço para as outras pessoas surgirem e contarem as suas histórias, sabe? Eu acho isso delicioso, assim. Se tem uma coisa que eu gosto muito no podcast, é essa possibilidade de diversidade que eu acho incrível. Assim. Acho que é uma característica do rádio também, que é muito local, né? Diga, Carol. Não, que no meu caso, quando as pessoas começaram a dizer, adorei seu sotaque, eu ficava, mas que sotaque? Eu sou de Brasília, isso é um português neutro. Mas imagina, é super um sotaque ali meio mineiro, meio goiano, né? Eu vou fazer agora a pergunta da Caritas para as duas, Caritas Damasceno. O que vocês aconselhariam a estudantes de jornalismo que gostariam de abordar histórias humanas com profundidade, mas que ainda não decidiram o segmento do jornalismo em que irão trabalhar? Eu acho que a gente já pode fazer uma campanha aí para o podcast depois de tão bem que falamos, né? Putz, aconselhar... Estou pensando aqui, ela quer escrever sobre histórias humanas, mas ainda não sabe que segmento no sentido se é jornalismo científico, político e tal. Acho que seria talvez a mídia, né? Se seria mais impresso, online, o próprio podcast. Acho que foi isso que eu entendi da pergunta dela. Sim. Não sei se tem muito segredo, né? Porque tem uma coisa do jornalismo que você tem que fazer, assim, e quem está na faculdade, principalmente, é tipo fazer de tudo. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu peguei todos os estágios mais malucos que apareciam, eu pegava, ficava 2 meses, 3, saía, não sei o quê. Mas eu queria experimentar de tudo, eu queria um pouco, né? Fiz um filme, escrevi para um produtor de cinema que estava fazendo um filme em Brasília, perguntei se eu não podia ser estagiária, fui lá servir cafezinho no set de filmagem, trabalhei em ministério, trabalhei numa agência de música, enfim. Eu fiz um monte de coisa, assim, que
pouco para entender de dentro como é que as coisas funcionam, né? E o que dali eu podia tirar de experiência. Eu acho que até hoje eu faço um pouco isso, assim. O próprio retrato narrado é uma mistura, assim, né? Da apuração do que eu fazia na revista, na Piauí, misturado com a coisa da oralidade do Greg News, que foi onde eu aprendi a escrever de um jeito, né? Que o Gregório possa ler e fique natural. Com a coisa mais subjetiva da Petra, que era também se colocar, né, colocar suas próprias observações. Então, acho que todo lugar você vai um pouco aprendendo alguma coisa. Então, agora que eles são estudantes, você, tipo, faça o perfil de todo mundo que você tiver interessado, da sua mãe, seu professor, enfim, vai guardando, dá para professores lerem, dos amigos, até você começar a encontrar, né, em qual formato é mais legal. Isso é uma coisa muito legal do jornalismo também, que eu estou cada dia mais apaixonada. Assim, acho que só falta fazer história em quadrinho, porque é muito legal você poder fazer, né? Escrever, não, essa história aqui vai ficar melhor numa coluna, essa história vai ficar melhor num podcast, essa história vai ficar melhor num filme, essa história vai ficar melhor como, né? E essa ideia de que você pode contar uma história em vários formatos e que cada história pode ser mais interessante num determinado formato, você só vai aprender isso testando, né? Não vai ser ninguém que vai te dar uma dica que você vai guardar como segredo e levar para a vida. Assim, é uma coisa que você tem que ir testando para virar quase que uma resposta natural do seu corpo. Assim, essa história é um podcast. Você sabe que eu, quando comecei a trabalhar com jornalismo, o sonho da minha vida era ser repórter de polícia. Eu morava no Rio de Janeiro, eu queria fazer jornalismo policial. E eu achava assim, tipo, nossa, tinha operação, eu estava lá, eu queria aquilo. E eu lembro de uma vez, uma chefe minha virou para mim e falou o seguinte: eu vou te passar uma reportagem para você falar sobre, uma reportagem especial de fim de semana, para você falar sobre um movimento de consumo em brechó. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, mas o quê? Aí ela, vamos falar sobre consumo em brechó, então acho que você leva jeito para falar de comportamento. Ela acabou comigo naquele dia. Quando ela falou que eu levava jeito para falar de comportamento, eu achei assim, nossa, eu vou ser repórter de segundo caderno. O que na minha cabeça naquele momento era horroroso, que aquilo para mim não era jornalismo. Hoje em dia, eu acho incrível que ela tenha dito isso para mim, porque eu definitivamente sou uma pessoa do comportamento. E o comportamento passa por todas as áreas. Foi o que a Carol estava falando. Quando você vai fazer uma entrevista de política, quando você entende de comportamento, quando você busca entender o comportamento das pessoas, você consegue trazer profundidade para as suas reportagens. E eu acho que eu fui aprendendo isso ao longo do tempo também, de você parar para ouvir mais, observar o ambiente onde aquela pessoa está inserida, fazer as perguntas que ela não espera ouvir. Sabe, assim, é o que a Carol disse, se chegar para alguém, amigo do Bolsonaro, e perguntar, mas ele era homofóbico, a pessoa não vai te responder. É entender um pouco o contexto, se preparar para aquela entrevista, também estar aberto ao momento que você vai fazer a entrevista, porque muitas vezes você, com alguma pergunta, vai disparar alguma coisa naquela pessoa que ela não esperava, alguma emoção naquela pessoa, e isso vai te ajudar a contar essa história também. E eu acho que é isso, assim, é ouvir com muita atenção, observar com muita atenção, e a partir daí você vai entender qual é o caminho que você vai seguir, se é que você vai ter uma área específica do jornalismo para trabalhar, se é que você não vai passar por várias e só vai descobrir isso daqui a muitos anos. Eu acho que eu, quando estava na faculdade, eu tinha muita necessidade de sair da faculdade mega especialista em alguma coisa e num formato. E hoje em dia, eu queria que alguém lá atrás tivesse dito para mim assim, experimente todos os formatos possíveis e imagináveis, faça as coisas mais loucas que você puder fazer, porque isso vai te dando bagagem para construir história, isso vai te dando bagagem para contar as histórias que você vai encontrar pelo caminho, assim. E nada te impede de fazer uma matéria de política de um jeito muito divertido, contar uma história em quadrinhos, sabe? Então, acho que abrir essa possibilidade é muito legal, estar aberto a isso. Acho que a fase, principalmente do estudante de jornalismo, é para experimentar. Eu fui estagiária numa revista de noiva, eu cobria casamento dos outros. Maravilhoso. E, assim, era divertidíssimo, mas me ensinou muito esse olhar para o todo, porque eu tinha que descrever os lugares, eu tinha que contar como é que era o vestido da noiva, se o noivo se emocionou, se não se emocionou. Isso foi me ajudando a olhar para os cenários e falar assim, putz,
se eu chegar ali, eu vou ter uma história melhor do que se eu chegar do outro lado. Por esse ponto de vista vai ser mais interessante. Então, assim, experimentem o máximo que vocês puderem, sabe? Isso é incrível. Estejam abertos às possibilidades que a profissão apresenta. Eu acho que esse é o grande segredo do jornalismo, né? A gente, muito mais do que a pauta que a gente pega, é como a gente trabalha essa pauta e conseguir trabalhar essa pauta para contar essa história, né? De fato, mergulhar. Quem são esses personagens, quem os circundam, investigar. A Carol disse que nunca se propôs a fazer um trabalho investigativo, mas conversar não deixa de ser um trabalho investigativo, né? Porque a gente vai ouvir aquelas histórias de uma forma que só você que estava naquele lugar vai conseguir tirar aquelas sutilezas no olhar, na palavra, na maneira como o lugar estava. Então, acho que esses detalhes também fazem a diferença e descobrindo, reparando, investigando, ouvindo. Acho que isso é a essência desse jornalismo. Para fechar nosso bate-papo, meninas, eu vou colocar 2 perguntas aqui. Aliás, Carol, tem muitas perguntas sobre quem será o próximo personagem do Retrato Narrado. Não sei nem se você está nesse projeto. Acho que a gente tem um spoiler aí, né, Gabi? Recebo essa pergunta aí todo o tempo nas redes. Todo dia tem alguém no meu Instagram perguntando, não posso falar. É segredo, mas teremos, gente, não então. tem spoiler. Teremos, acho que teremos. Não sei, na verdade. Talvez tenhamos. Talvez sim, talvez não. Olha só, muitos mistérios. A Rayane está Não, perguntando nem aqui, uma pergunta, né? Como o pré e o pós-planejamento do roteiro, né? Quais dicas vocês dão para fazer um produto narrativo e documental? E o Luiz também está perguntando para a Carol se ela já pensou em transformar a cobertura da Constituinte chilena em podcast. Vou começar pela última. Sim, já pensei. Esse trabalho que o Luiz está falando é que eu estou, entre os muitos trabalhos que eu tenho, um deles é de acompanhar a Convenção Constituinte chilena, que eles estão escrevendo uma nova Constituição. Essa Assembleia foi decidida, né, num plebiscito nacional que aprovou e esse plebiscito surgiu dos protestos de 2019, do final de 2019, no Chile, né, contra, basicamente, a desigualdade social no país. E já tem um tempo que eu estou muito interessada nas mulheres na política. Então, eu fiz o roteiro do Eleitas, que é uma série do Quebrando Tabu com o Instituto Update, que é baseado numa pesquisa da Beatriz Della Costa, que é uma socióloga, que viajou 6 países da América Latina, entrevistou 100 mulheres eleitas na política já, para entender, porque a gente fala muito de queremos mais mulheres na política, né? Mas o que realmente muda na política quando essas mulheres chegam lá? E o que elas estão fazendo de diferente dos homens? De que maneira essas mulheres são inovadoras na política? Então, essa pesquisa responde um pouco essas perguntas. E a gente ficou muito animada de ver que realmente as mulheres inovadoras na política estão mudando completamente a forma de fazer política, né? Elas não são personalistas como são como é a maioria dos homens líderes nacionais. Elas conversam muito mais, elas estão dispostas a conversar com a oposição, elas fazem esses acordos transpartidários, elas estão muito mais ligadas à própria base de apoio, então elas fazem mais uma educação política dos eleitores, né, em vez de manter aqueles eleitores ali amarrados no cabresto. E aí, quando surgiu essa Constituinte chilena, que é a primeira do mundo a ser escrita por metade homens, metade mulheres, a gente ficou super empolgada de acompanhar todos os debates na Constituinte, porque é um passo a mais, né? É a primeira vez que nós vamos escrever a Constituição de um país em igualdade de participação, e a gente quer entender, né, uma Constituinte que vai ditar os rumos do Chile nas próximas décadas. Então, a gente está acompanhando isso. E sim, a gente pensa em fazer podcast. A gente não sabe ainda se a gente vai fazer, mas é uma coisa que sempre, né, fica rondando nossas reuniões. Se não um podcast, um produto audiovisual, mas o que a gente está fazendo nessa cobertura, a gente ainda está devagar, porque a convenção ainda está nessa parte muito burocrática de discutir o regimento. Mas o que a gente está tentando fazer é já fazer essa cobertura de um jeito diferente. Então, tem coisas que a gente acha que vale uma thread no Twitter, tem coisas que a gente acha que vale um carrossel no Instagram, às vezes a gente faz um vídeo para o IGTV, ou então a gente faz uma reportagem longuíssima para o Democracia Aberta.
a gente conseguiu um espaço dentro do El País, onde a gente convida mulheres de outros países e outras áreas para comentar o processo chileno, para a gente conseguir armar uma conversa assim, regional. Então, é um projeto que a gente está fazendo, inventando ele com a roda andando. Assim, a gente ainda está inventando o que esse projeto é, e onde ele vai dar, e o que mais ele pode ser. E claro que podcast sempre vira uma opção. A gente está muito interessado em ouvir dessas mulheres constituintes, não só os debates, que são muito interessantes, né? Porque, enfim, imagina uma constituição de um país que todos os artigos estão pensados, estão analisados sob a ótica da igualdade de gênero, né? Sobre a multiplicidade racial chilena, sobre a perspectiva da natureza. Talvez seja a primeira constituinte do mundo que não seja antropocêntrica, que garanta o direito da natureza, e não a natureza como o cuidado da natureza para o nosso bem-estar, e sim um cuidado da natureza porque é direito da natureza. Então está sendo um debate super interessante, e a gente está muito interessado em entender também a transformação que esse debate no Chile tem nas mulheres, entende? Porque elas continuam sendo mães, continuam trabalhando tripla jornada. Tem uma delas que, fim de semana, ela volta 700 quilômetros para cuidar da avó de 100 anos doente, que ela paga uma pessoa para passar a semana cuidando. Então, como é que é ser política? Como é que é ser jornalista? Como é que é ser mulher num debate político tão grandioso, se você não pode também... Se você tem que acumular a função de ator político com mãe, com profissional, com... Né? Então, são muitas jornadas, e como é que a gente constrói o país tendo mais obrigações que os homens, né? Então, de certa forma, elas estão em igualdade de participação, mas essa participação não está efetivamente garantida se elas não têm creche, se elas não têm uma ajuda extra para cuidar da rotina de cuidados. Acabei me alongando demais. Não posso falar sobre outra temporada, mas tomara que tenha. Eu queria muito que tivesse. Acho que vocês podem sugerir também nomes que vocês quisessem. Tinha uma outra pergunta aqui, que era do roteiro. O roteiro de podcast, ele tem ele parece muito com o roteiro de cinema, né? Não tem a imagem, que complica ainda mais, mas tem uma coisa que você escreve o roteiro, então você pensa assim, né? Você tem que se preparar. Bom, nesse episódio eu acho que cabe falar sobre tal assunto. Então tinha uma coisa que, no do Bolsonaro, só para dar um exemplo, eu quis fazer o primeiro sobre Eldorado, mas aí eu colocava a história do pai, da mãe, da família dentro de Eldorado, já que eu estava falando da infância dele, eu tinha que falar nesse mesmo episódio também dos filhos, e no final o que eu fiz foi que eu abro com o Bolsonaro em Eldorado, mas o episódio que eu falo sobre os filhos dele e um pouco mais sobre a relação dele com o pai, eu deixei por último, porque eu entendi que era ali a chave para entender o governo dele, que é muito pautado pelos filhos e pelas confusões dos filhos. Então, tem muito isso de você escolher um tema, e depois que você começa a fazer o roteiro, você percebe que tem uma coisa que é daquele assunto, mas que, na verdade, está fazendo uma barriga, você está fazendo um desvio que não está... Então, ali você pode separar, pensar se aquilo não cabe em outro lugar, se aquilo não cabe em outro episódio. A mesma coisa com o militarismo, né? Ele vê o Lamarca passando na cidade dele, se apaixona pelos militares, mas aí eu só vou falar mesmo dos militares num segundo momento, porque eu entendi que Eldorado valia um episódio único, porque ali era um microcosmo que explicava a visão de país dele. Só que aí tem um segundo momento do roteiro de podcast, que é você grava, monta e não funciona. Que é porque, não sei exatamente por que não funciona, mas não sei, você percebe que um bloco que você achava que funcionava ali ficou muito denso, de repente você dá uma caída ouvindo, ou então fica, né, muito, muito longo, ou porque ali você não tem muito áudio para cortar a sua narração, porque é mais pobre de pesquisa. Então, no final, você consegue sentir na montagem, né, do episódio, que tem umas partes assim sofríveis, que você quer morrer, você não quer mais ouvir aquilo, assim. E aí, de que forma você agiliza esse momento, como é que você corta, com o que você pode incluir de mais elementos, de música, de não sei o quê. Então, o roteiro, tanto de filme como de podcast, é uma coisa que você só sabe se o roteiro funciona uma vez que você monta, porque só lendo parece incrível, parece uma reportagem, mas no momento que você monta,
fica tudo confuso. E a mesma coisa quando você vai editar, porque daí você edita e depois você vê que você desmontou um pilar e que você tirou uma informaçãozinha do início que desmonta tudo, e aí você pensa, por que não está mais fazendo sentido? E era aquela informação que eu tirei do começo. Fora que você vai ganhando um pouco de raiva da sua própria voz, né? Você já não aguenta mais se ouvir, você já não aguenta mais ouvir aquela história em muitos momentos, porque você já contou, já ouviu aquilo muitas vezes. Mas o meu processo era muito semelhante ao da Carol, assim, a gente chamava de outline, né? Que eu aprendi com a Marcela, de um outro podcast chamado Baseado em Fatos Surreais, a Marcela Ponce de Leon. Ela me ensinou a fazer o outline, assim. Então, a gente pensava no episódio, a gente dizia o que a gente queria contar naquele episódio e a gente ia separando, assim. Tipo, depois que a gente fazia toda a gravação, entendia quem eram as pessoas, porque tem uma parte de pesquisa muito longa, né? Você faz todas as pesquisas, você faz as pré-entrevistas em que você conversa com os especialistas, identifica se é realmente aquela pessoa que vai entrar, se é realmente aquele personagem que vai fazer parte dessa história. Então, a gente conversa com o personagem, tira algumas coisas, vê o que a gente consegue explorar um pouco mais da história, e aí a gente vai para as entrevistas. Quando a gente ia para as entrevistas, terminava elas, a gente transcrevia tudo, e aí eu ia desenhar o que era roteiro. Então, a gente pegava, assim, o que era mais importante de cada um, que não podia faltar, e a gente ia anotando, assim, essa pessoa fala disso, 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 isso não pode faltar. Isso aqui que ela fala se liga com o que outra pessoa falou. E a gente vai montando. Tem gente que gosta de fazer por post-it. O Ivan Mizanzuki já até mostrou várias vezes a parede dele, que é toda formada por post-it. No período da pandemia, eu também gostava de fazer por post-it em casa. Então, assim, minha parede ficava cheia de post-it. Mas antes da pandemia, eu fazia isso num papel. Você pegava papel e caneta e escrevendo. Como é que eu queria a abertura, o que tinha que ter na abertura do episódio e qual era a ordem dos personagens, o que cada um deles ia trazer e como é que eles iam se conectando até chegar ao final. Então, assim, o início e o fim, eu sabia muito bem sempre como é que eles iam começar e como é que ia terminar. O meio, a gente ia fazendo esse encaixe, assim. E muitas vezes, como a Carol disse, chegava no final, não funcionou, tira, corta um personagem inteiro, volta com um personagem depois. Esse aqui tá grande demais, isso aqui diminui. E ouvindo faz muita diferença. Porque tinha coisas que a gente falava assim, nossa, vai funcionar muito. Quando a gente ouvia, era horroroso. No episódio de adoção que a gente fez, a gente percebeu que a gente queria contar 3. E a gente queria contar Gabi travou de novo. Oi? Voltou. Voltei? Repete, a gente tinha o cenário da adoção no Brasil. Voltou. A gente tinha o cenário da adoção no Brasil, a gente tinha a história das mães que entregavam os filhos para adoção, ou pais, né? E a gente tinha os adolescentes que iam deixar os abrigos. E a gente percebeu que a gente não conseguia fazer isso numa história única. Então, a nossa solução foi, vamos ter 3 apresentadores, cada um vai trazer esse olhar. E a gente foi dividindo. A história de uma mãe, por exemplo, que entregou o filho para adoção, a gente conseguiu falar com ela e com ele. Eles se reencontraram um pouco tempo antes da gente fazer o episódio. E aí a Isabela vai contando a história dela e conta a história dele em paralelo, como se eles não se conhecessem. E no meio da história, a gente pediu para eles narrarem como é que foi o momento do encontro e a gente vai preenchendo a história com os dois contando, assim, como é que era aquele momento até a gente revelar que eles eram mãe e filho. Então, é muito de sentindo também o que a história vai trazendo, quais são os elementos que vão se conectando. E, assim, parece muito, muito, muito difícil, mas quando você está conhecendo as histórias, você consegue ir conectando ali aos pouquinhos o que os entrevistados vão falando e na história central que você quer contar. Muitos comentários elogiando vocês, parabenizando, falando que é uma grande aula, essa produção de podcast. Também aprendi muito com vocês aqui, foi um momento de bastante riqueza para todos nós. Eu que agradeço, muito legal a gente participar aqui. Obrigada, gente, pelo convite mais uma vez, professor Elton. Nossa, quem agradeço, quero agradecer a mediação da Gisele Pimenta, e com isso agradecer a parceria do nosso PPG-Com, né, ao NBcast, o nosso programa de pós-graduação aqui da Faculdade de Comunicação, saudar aqui alguns colegas, né, dos grupos que estão apoiando essa iniciativa, como a Mariana Martins,
professora Dione Moura, que já passou aqui, professora Rafisa, professora Fabiola. Então, Gabriela e Carol, parabéns pelo trabalho incrível que vocês desenvolvem e que é documento, né? O título desse painel é muito importante para a gente, né? Traz aí conceitos que as falas de vocês elucidaram muito bem, né? E que eu tenho certeza inspiraram, né? As nossas estudantes e os nossos estudantes que estão aí, não só no curso de jornalismo, mas em outros cursos, né? Compondo essas narrativas, porque vocês... Um ponto, assim, que eu acho que também a Gisele foi ressaltando a partir da fala de vocês, né? Numa das perguntas aí selecionada, é que é um trabalho em equipe. Carol e Gabriela, a fala de vocês duas, assim, para mim, eu vibrei aqui bastante com tudo, né? E com isso também, porque as nossas estudantes, elas querem fazer seus podcasts sozinhas, né? E sozinhos. Então, assim, não, professor, é um podcast, assim, meu TCC é um podcast, né? A Gisele já convidei a Gisele para algumas bancas aqui de final de curso, e as pessoas acham que é um exercício solitário, né? Tem essa impressão, porque muitas vezes é só uma voz, né, que está ali, ou uma voz predomina, e essa mega aula que vocês trazem também, eu acho que abre, né, essa janela para as pessoas entenderem que é um trabalho coletivo. Eu só queria que se vocês pudessem reforçar um pouco sobre isso, né, essa questão de ser um trabalho em equipe, e que vocês deixassem, assim, aquela dica para quem está, como a nossa audiência aqui, tem muitos estudantes, né, quem está pensando os seus podcasts, ou mesmo para quem quer começar a trabalhar, assim, por onde começar? A primeira coisa, né, a fazer, será pensar uma equipe, né, também? Ou que outra dica vocês queriam ressaltar? Só para a gente ver essa rodadazinha final, e aí no final a gente tem aqui uma surpresa da UNB para vocês, tá? Peço para a audiência continuar aí. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito tarde na vida é que eu não preciso fazer tudo, inclusive as coisas que eu não sou boa. Então, assim, no momento que você identifica no que você é bom e você pega aquelas outras coisas que para você é difícil de fazer, te custa mais, ou, sabe, você acha que não fica excelente, quem é seu amigo que tem essa qualidade que você não tem? E se agarrem, assim. Então, acho que hoje é mais fácil, o trabalho fica melhor, fica mais rico, fica mais potente quando você encontra pessoas que são boas em áreas que você não é, que isso seja dito um para o outro, que, né, as habilidades e as deficiências sejam colocadas na mesa e que a gente entenda onde é que cada um pode colaborar, né, para somar e para fazer um trabalho conjunto legal. Então, sim, tentem descobrir o que é que vocês são bons e o que é que é mais difícil para vocês, e procurem os amigos ou os parceiros de trabalho. Não precisa ser um amigo, pode ser só um colaborador que saiba fazer exatamente o que você não sabe. Eu diria para vocês dividirem as ideias de vocês, assim, coloca no papel, faz o projeto, cria ali o podcast que vocês querem fazer, o filme, enfim, e pega pessoas de confiança que você tem, divide a ideia, assim, tá legal, o que tá faltando, o que você sente de diferente, porque a gente acaba, quando a gente tem uma ideia, a gente se apega muito, né? A gente fica com muita dificuldade de dizer, nossa, minha ideia é péssima, ou nossa, minha ideia é muito boa, mas ela podia ficar melhor desse jeito. Mas os nossos amigos, as pessoas que estão muito próximas da gente, que conhecem a gente, conseguem identificar algumas coisas que a gente não vê, até porque às vezes a gente está tão preso na história, tão imerso ali no projeto, que a gente não vê nenhum problema ou vê problema demais. Então, assim, divida com as pessoas isso, para que você possa ter um olhar diferente, assim, e não tenha medo, sabe? Coloca no mundo. Eu sei que às vezes dá a sensação de, nossa, eu quando botava o episódio no ar, no dia anterior, eu não dormia, porque eu sempre achava que as pessoas iam odiar, que eu ia sofrer uma série de ataques e que as pessoas iam odiar tudo que eu fiz. Eu não dormia. Mas, assim, um dos episódios que eu mais sofri, inclusive, foi o que eu não narrei. Foi o que a Érica Paixão narrou, em que a gente fala sobre racismo, que é o meu episódio preferido de todos. Porque ele é incrível, a Érica deu um show no episódio, mas a gente estava muito nervosa com o resultado daquilo. Então, assim, é muito legal você ter com quem contar e poder dividir isso e ter olhares diferentes sobre o seu trabalho, porque a gente vicia o nosso olhar também. Então,
é importante dividir, é importante colocar no mundo e ir adaptando conforme ele vai acontecendo, assim, porque o seu primeiro episódio sempre vai ser o que você mais vai ter vergonha, fato. São dicas literalmente de ouro, né? De jornalistas que nos inspiram, não é, Gisele? A Gisele também já tem a sua atuação como professora voluntária, né, aqui na faculdade, além de ser jornalista da nossa SECOM, está no nosso programa de pós-graduação como doutoranda, acompanha de perto, né, essas inquietações dos nossos estudantes, essa vontade deles, né, de se inserirem na podosfera, e eu tenho certeza, Gabriela, Viana, Carol Pires, que essa aula, né, aula magna aí que vocês trazem sobre os projetos de vocês é, de fato, inspiração e vai servir aí para contribuir, né, com os processos em curso ou os que virão, né, dos nossos alunos. Então tá, e com a Gisele agora, a gente quer fazer algo, assim, como disse a professora Karina na segunda-feira, né, é um mimo nosso, mas, na verdade, mimo é uma palavra afetuosa, na verdade, para falar de algo que é muito importante para a gente e que também justifica bastante essa escolha de tê-las aqui, né? Carol Pires e Gabriela Viana, duas jornalistas, né, que desempenham um trabalho que, além de exaltar essa profissão, né, do jornalismo profissional, inspiram carreiras e constroem conteúdos, né, jornalísticos de interesse público. Então, eu vou pedir aqui para o Josef projetar na tela uma homenagem em forma de agradecimento também, mas é sobretudo de reconhecimento, né? Então, eu vou aqui fazer a primeira leitura e a minha colega Gisele Pimenta vai fazer a segunda leitura. Então, a Universidade de Brasília, a Faculdade de Comunicação, o Laboratório de Áudio da UNB e o UNBcast, a rede de podcasts universitários, que é um projeto que engloba ensino, pesquisa, extensão e inovação, né, por ocasião da realização do primeiro UNBcast, do qual vocês fazem parte dessa história, porque ele se encontra, nasceu também por essa contribuição de vocês, né? Então, esse conjunto, né, de grupos, núcleos, né, acadêmicos da Universidade de Brasília, né, concedem essa menção honrosa, nesse primeiro momento, ao podcast Retrato Narrado, e a jornalista e roteirista Carol Pires, como um reconhecimento ao excelente e ao inovador trabalho em termos de conteúdo, de linguagem, de formato, realizado no campo da mídia sonora, do jornalismo e também da divulgação científica e cultural, né? Então, esse reconhecimento é da nossa Universidade de Brasília, dessa primeira edição do UNBcast, mas da 21ª edição da nossa Semana Universitária. É o maior evento, né, da Universidade de Brasília, essa semana, com milhares de mini-atividades acontecendo em todas as unidades. Essa noite é a noite também da Carol Pires, assim como é da Gabriela Viana, a quem eu vou passar agora a palavra para a Gisele e depois vou voltar para vocês duas, tá bom? Gisele? Vamos lá. Joseph, tem o certificado aí? Aí. Como eu disse, Gabi e Carol, disse no início da minha fala, da minha apresentação, eu escolhi o jornalismo porque eu acredito, né? Acredito que a gente pode transformar pequenos mundos, né? Que sejam pequenos mundos com a nossa atividade. E vocês duas são profissionais que se destacam nesse universo, né? Então, o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação, o Núcleo de Estudos de Produção e Inovação de Linguagem Sonora, o UNBcast, o Lab Áudio, a gente também tem a honra, né, de destacar a nossa menção ao podcast Vozes, Histórias e Reflexões, e a sua idealizadora, Gabriela Viana, e toda a equipe de produção,
que esteve envolvida nesse projeto, um projeto de extrema relevância para o debate plural, para o debate diverso, e como diz a Carol, não é para ouvir o outro lado, é para ouvir vozes mesmo, é para ouvir quem tem que falar, né? Quem tem o que dizer. Contar histórias de verdade, histórias humanas, e que a gente consiga construir uma sociedade de fato cidadã, de fato que respeite essa diversidade. Eu acho que o podcast Vozes, ele traz muito isso. E para você, Gabi, que a gente estava conversando antes, tem novos projetos futuros, para você pensar com muito carinho nessa sua contribuição, né, para a profissão e para a nossa área, porque eu acho que você ainda tem muito a contribuir conosco. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, agradeço Obrigada, a experiência, gente. E agradeço a oportunidade. Eu estava aqui tirando print do meu... Eu também. Muito bem. Obrigada. Muito obrigada, gente, de verdade, é muito, muito importante isso para mim, acho que para todo mundo que faz parte do projeto, é um reconhecimento de pessoas que também trabalham com jornalismo, que sabem qual é a dificuldade de fazer jornalismo, principalmente num país como o nosso. Tá aqui com a Carol, já falei antes da gente entrar aqui, tem nem roupa para isso, mas é uma honra muito grande poder aprender com ela também, admiro muito o trabalho. Então, parabéns, Carol, muito obrigada, professor, muito obrigada, Gisele, Gabi, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, gente, fiquei super feliz printando tudo aqui. Já quero ir para o Instagram, publicar que ganhei uma menção honrosa da UNB. Vamos enviar para vocês os dois certificados, mas a gente esperou esse momento porque é uma demonstração que parte não só desse núcleo técnico e docente da faculdade, né, da UNB, mas também dos nossos estudantes, né, eles foram consultados sobre isso, então acho que é um reconhecimento coletivo muito bacana, né? Aqui no nosso backstage a gente tem o José Felipe representando esse conjunto de alunos, mas nesse momento, né, tivemos aqui o Giovanni acompanhando, mas só no NBcast temos uma equipe com 20 estudantes, né, apoiando nesse momento direto, mas são várias turmas, né, que integram também essa elaboração dessa homenagem da UNB, turmas de jornalismo em rádio, de roteiro, produção e realização em áudio, introdução à linguagem sonora, técnicas de rádio e TV. Então, é uma homenagem mesmo, um carinho da Universidade de Brasília. E eu considero que, né, essa semana a universitária nos inspirou muito também, né, a isso. E o trabalho de vocês, incrível, soma essa nossa ideia, né, de uma universidade aberta, né, dialógica, e que não trabalha o conhecimento, produz conhecimento somente de dentro para fora, mas esse conhecimento de vocês, como egressas das suas universidades, né, e profissionais desse mercado, né, tão dinâmico, tão, né, enfim, peculiar, né, da contemporaneidade, de volta para a universidade, nos ensinando. Isso é o verdadeiro espírito da extensão. A comunicação, né? Extensão ou comunicação. O nosso homenageado, que é o Paulo Freire, nesse seu centenário, ele é o homenageado dessa edição da Semana Universitária, ele fala isso, né? Da importância dessa comunicação. E a gente quer agradecer por vocês terem estabelecido ela de uma forma tão bonita conosco, desde o momento que realizaram os seus trabalhos, já estavam colaborando, né? E hoje vem aqui para a gente manter esse diálogo, uma demonstração muito bacana da extensão, do poder da extensão acadêmica. Então, nossa gratidão a vocês, também aqui a professora Gisele, e a nossa audiência, né, super qualificada, de qualidade, estava aqui, a gente agradece, vai ficar gravado aqui essa nossa conversa, e o NBcast continua, né? Quero só passar para vocês darem aí uma boa noite e falar aí com o pessoal para se despedir, mas já quero dizer que a programação continua. Amanhã a gente vai receber colegas de vocês aqui, o Tiago Rogero e o Ale Garcia. Ontem nós tivemos aqui a presença do Fernando Céspedes e também do Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista. Já passaram por aqui Heloísa Barbosa e também Bia Guimarães e Sara Zobel. Então, assim, é um time de peso. Demais. Então, tá falando
Sim, boa sorte, então, no resto da semana. Vocês estão arrasando. Adorei que vocês me chamaram, adorei fazer parte dessa semana. Eu vi que a Gabi deixou aqui que quem tiver dúvidas, procure ela aí nas redes. Vocês também podem me procurar, Pires Carol, se vocês tiverem dúvidas, perguntas. Sou sempre muito feliz de responder aos estudantes e encorajar, dar dicas. E é isso. Obrigada mais uma vez, gente, pelo convite e agora pela menção. Muito obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer participar. Agradeço demais pelo convite, pela menção. Fico muito feliz. Já até compartilhei aqui no WhatsApp com todo mundo aqui, para todo mundo ver. E eu desejo muita sorte também para continuar essa semana aqui. Aos estudantes que estão acompanhando a gente, o que precisar também é só entrar em contato. Estou aqui disponível para ajudar, para dar dica, o que for preciso. E é isso, gente. Boa sorte para todos vocês. Sigam os seus planos, coloquem no papel, tirem do papel e sejam novos podcasters. Assim. É isso, Gisele. Eu só tenho a agradecer, ouvir histórias de vocês, amo ouvir histórias, acho que por isso que sou jornalista, e deixar um recado para vocês, estudantes, acreditarem no jornalismo, acreditar na mídia sonora, acreditar em histórias e nas pessoas. É só isso. Maravilha, Obrigada. gente. Boa noite, então. Boa noite, gente. Boa noite. Com a Universidade Pública, a gente celebra esse momento e essa menção honrosa para vocês, tá? Um abraço a todo mundo. Amanhã tem mais. E a qualquer momento, Carol Pires, Gabriela Viana, nos seus podcasts, nas suas redes, né? Acompanhem. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite.